Toca essa bola que o jogo já começou. Mostra sua arte que hoje eu quero é ver show. Pedalou pra cima, o zagueiro ficou. Com um toque sutil, fez um belo gol. No campinho de terra já mostra sua arte. Com a bola nos pés, esse moleque é Sou o do cara. tempo da várzea, do campinho de terra, do que chute no pé, do meião na canela. Já corri no asfalto, buscando a pelota, gritando é gol, comemorando a vitória. Sou do tempo que a bola era de capotão, quando rolava poeira, levantava do chão. Pra ter swing no pé, basta ser brasileiro. Não importa se é branco, não importa se... Galera, pedimos desculpas, iniciaríamos com uma live. No entanto, a gente não sabe se é um problema do YouTube, o que é, nós não conseguimos fazer uma live. Então nós estamos fazendo gravado e vamos subir em seguida disso aqui, em minutos vocês vão ter, hoje ainda, nesse sábado, vocês vão ter aqui as nossas informações, esse bate-papo. Então a gente está começando esse aqui, iniciamos pedindo desculpa a vocês e começamos a primeira live de 2023 do Varzeando, com um convidado muito importante para a gente, um amigo, e para falar um assunto aí que está em alta. Então a gente agradece vocês que estão aí nos assistindo, cada pessoa que entra, dá uma visualização para a gente, um like, a gente agradece bastante. 2023 promete, a gente pretende trazer novos conteúdos para vocês, então a gente agradece sempre a audiência de vocês. E como a gente falou, estamos começando aqui 2023 com o nosso amigo Pedro Scalet, que é coach de eSports, principalmente CSGO. Isso. E também comentarista do mesmo jogo, aí em lives e etc. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eSports, que é um assunto que está em alta. Sim. Um assunto que é importante até a gente entender, conhecer um pouquinho mais. Então, primeiramente a gente agradece o Pedrão Escaletão estar aqui conosco. E se apresenta aí, Escaletão. Bom, antes de mais nada, eu que agradeço o convite. Sou fã demais, não só de vocês, mas do projeto. Acho que quem não segue, quem não acompanha ainda está perdendo tempo, porque esses moleques aqui vão longe. Esporte eletrônico para mim é minha vida há muito tempo. Para quem não conhece, tem muita coisa para aprender sobre o que é esporte eletrônico, o que ele significa na vida de muita gente. E aos pouquinhos a gente vai esmiuçar aí algumas pessoas que do nada hoje são milionárias por conta de ter virado um atleta de esporte eletrônico, que sim, é esporte, não é apenas um joguinho como muitas pessoas que desconhecem acham que é. E eu acho que essas pessoas estão certas de pensar assim, né? Porque infelizmente aqui no Brasil falta muito, não só incentivo, mas principalmente esclarecer o que são as coisas. Então é muito mais fácil você falar, não, aquilo ali é só um joguinho. Não, Varzeando é só uns moleques ali falando de futebol. Só que por trás do Varzeando, vocês ralam pra caramba. E... Por trás do Varzeando tem eu aqui, ó, também. Exatamente. Boa tarde, rapaziada. Tem o Pedrão. Aqui controlando aqui, ó. Tem o Alex também, que a gente contratou, né? O Alex aqui também. Parece Alex. Opa! Ele é primo distante do Alex do Jô Soares, ele veio aqui pra servir a gente. Não é tão gente boa, eu vou falar que é gente boa porque tá gravando, isso daí vai pra internet? Vai, não? Não, ele é super gente boa, tirando os defeitos dele, ele só tem qualidade. E voltando a falar do que interessa, né, que no caso não é você, eu tô no esporte eletrônico, Renato, há muito tempo. Quando eu comecei no esporte eletrônico, ele era só um joguinho, que foi na época daquele boom de lan house, que tinha 20 lan house em bairros, lotado, tipo, era uma febre do momento, os pais tudo preocupados, porque tinha fama que tinha drogas, que tinha isso, que tinha aquilo, realmente em algumas, realmente tinha. E só que de lá pra cá, aqui no Brasil, por ser muito atrasado, como em tudo na vida, acabou tendo algumas pessoas chaves em jogos determinados. Por exemplo, no CSGO, que é onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, tem o Fallen, o Gabriel Fallen, que se não fosse ele, a gente ainda estaria muito abaixo do que a gente está. Acho que tem muita coisa para evoluir ainda, mas se não fosse ele, mesmo quando ele era desconhecido, quando ele era um moleque do interior de São Paulo, que começou a ganhar uns campeonatos, aí ele teve a ideia
de falar, mano, a gente ganhou uma vaga para disputar um campeonato na França, em Portugal, perdão. Na França foi um outro campeonato. Para disputar um campeonato em Portugal, só que a gente não tem dinheiro. Aí ele começou, na comunidade mesmo, pedir tipo uma vaquinha virtual, que hoje está em moda. Fez isso junto com os outros jogadores do time, com o Fer e outros atletas. E a comunidade começou a se fortalecer, começou a crescer. E aí ele criou, junto com o Fly e com outros caras, a Gamers Club, a Gamers Academy primeiro, e depois virou a Gamers Club. E trouxe mais profissionalismo. Deu a condição de times de fato ter aonde treinar e ter campeonatos de alto nível para disputar. E aí você vai treinando bem, que nem no futebol. Se você treinar só contra o time da sua rua, você não vai se capacitar para jogar um campeonato com times melhores. E isso foi capacitando, e aí hoje é muito normal você ver times brasileiros, orgs brasileiras atuando lá fora. Diversos jogadores. Tipo, antigamente você não viu. O primeiro time de CSGO a morar lá fora e atuar lá fora foi o time do Fallen. Na época era Luminosity, eles ganharam o segundo Major deles como Luminosity, só que ainda não tinha profissionalismo da organização com eles. Aí tem uma organização de fora que eu não sei se vocês já ouviram falar, a SK Gaming, que é uma das mais conhecidas do cenário, do cenário de esporte eletrônico. Nada boba, ficou sabendo da situação. Os caras ganharam o Major, tipo, ganharam a Copa do Mundo. No mesmo dia, na madrugada, eles já entraram em contato, tipo, para contratar os caras. Aí fizeram um contrato com os caras ganharam mais um Major. E é basicamente isso. Agora, voltando um pouco, mais esse boom, né, que rolou muito com a declaração da ministra, de falar que comparar o esporte eletrônico a cantor, que a mesma preparação dos cantores é a preparação de um atleta, não me espanta, porque sinceramente eu não acho que ela pensa isso. Acho que ela sabe muito bem o que é o esporte eletrônico, porque a única diferença do vôlei, do futebol, do basquete para qualquer esporte eletrônico é que no esporte convencional o seu lado físico é muito mais importante do que o seu lado mental. O lado mental tem a importância, mas o lado físico é muito mais importante. No esporte eletrônico, o lado mental é muito mais importante que o lado físico, mas o lado físico é importante também. Tanto que hoje, com as orgs se profissionalizando, as boas orgs aqui no Brasil, que nós já temos algumas, inclusive a Los Grandes, que eu já atuei, a Vivo Cage, a Stars, várias orgs, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem regras, tem tudo. Tem tudo que tem nos times de futebol. Óbvio que as proporções são devidas às competições que são disputadas. Tipo, um esporte convencional que o físico é totalmente importante, que nem o futebol. O cara tem que ter um condicionamento físico muito bom, senão ele não vai ter alto rendimento. No esporte eletrônico, ele tem que ter a mente muito boa. Então ele tem que ter preparo. Tem equipes de psicólogos, tem psicólogo individual. E isso vai psicologia é muito pessoal, né? Tem atleta que gosta, tem atleta que não gosta. Eu já trabalhei com jogadores que falavam de psicólogo para ele e falavam, não quero. E tem atleta que sente falta, fala, mano, eu preciso. E a ministra foi muito infeliz nisso, porque, na minha opinião, eu concordo muito com o Logs, que gravou um vídeo para vocês, falando sobre isso. Eu acho que foi mais para encobrir o não investimento, como o Brasil sempre faz, né? Para encobrir não investimentar, nós não vamos investir. Então o que a gente faz? A gente desvaloriza o produto não vale nada, então não tem por que investir. Então é muito mais fácil eu falar, não, o Varziano é uma porcaria, não vamos assistir, do que eu falar, não, o Varziano é isso, aquilo, faz isso, faz aquilo. Entendeu? Eu ia dar exemplo de coisa ruim do Eric, mas é melhor não. É que só nesse, sei lá, nem sei quantos minutos foram, mas só nesse tempinho aqui a gente já tem assunto para falar durante, sei lá, 2 horas. Tem. Mas deixa eu só abrir um parênteses. Antes de tudo, eu queria primeiramente agradecer aos nossos patrocinadores,
primeiro lugar, Securicard, que é um patrocinador nosso, que já está há muito tempo acreditando no nosso projeto. Nos ajuda muito, nos incentiva muito, então agradecer principalmente ao Yuri, ao Edmilson, a Tandara, todos aqueles que estão envolvidos no projeto, ao Claudinho, não posso esquecer jamais do Claudinho, que é também um dos apoiadores, um dos caras que mais nos incentiva a continuar com isso, não posso jamais esquecer da Securicard, e também o Alberto da ProBem, a ProBem Corretora, que também é um patrocinador aqui do nosso projeto. Nós temos aí mais alguns patrocinadores que nós estamos começando 2023, que eventualmente estão em tratativa, mas algumas coisas a gente já pode falar. Por exemplo, o Chapadão, que está ali com a camiseta do Brasil, que o Escaletão está com boné, tem mais alguns bonés que nós temos do Chapadão. É um cara que está nos patrocinando com relação à cerveja, às bebidas que nós trazemos, nos ajudou em algumas coisas e tem a tendência de se tornar um grande parceiro nosso. E também, já aqui, me adiantando um pouquinho, também tem o Sandro da Retífica, que vai nos apoiar aí em breve também nos próximos projetos. Então é muito importante ressaltar isso e dar voz a esses nossos patrocinadores. Hoje, como vocês viram, a gente está numa dinâmica um pouquinho diferente. Até por trazer um pouquinho, a gente pensou na dinâmica do eSports, onde tem ali talvez o coach com uma telinha mais abaixo e tudo mais, onde está mais a tela principal do jogo. A gente tentou se adaptar um pouquinho. O Pedrão tá hoje, nunca apareceu nos podcasts, hoje ele está aparecendo com a telinha pequenininha, então a gente também tentou se adaptar nesse momento fazendo isso e etc. Foi de uma forma tentando trazer aí pra gente um novo modelo de live nosso. Infelizmente não deu a live, mas estamos gravando dessa forma também para discorrer um pouquinho desse assunto, tentar se envolver mais nesse assunto. Mas voltando ao assunto, cara, você falou que começou ali com a Fallen. A gente está pensando ali na época de 2010, 2012 mais ou menos, não? Ou tô errado? Não, mais ou menos nessa época. Eu não vou conseguir te precisar o ano, mas é que começou mesmo a engatinhar mais ou menos nessa época. A Games Academy teve início depois de 2014, 2015, quando o Fallen já estava começando a ser conhecido, porque precisa de investimento para você montar qualquer coisa, né? Não tem como. E hoje, tipo, é uma empresa milionária. Os caras, é aquela, né? Lógico que tem tudo uma questão do incentivo, de ser um negócio diferente e tudo mais, mas no fim das contas é tudo capitalismo, né? Sim. Imagino, me fugiu o nome agora da empresa que contatou os meninos quando foram campeões. Como que é o nome? A SK Games. A SK Games. Com certeza. Uma organização sueca, pra você ter ideia. Ela olhou e falou assim, peraí, eu posso capitalizar muito bem em cima disso e, sinceramente, não está errada. Óbvio que não. Se a partir do momento ela consegue capitalizar e eventualmente ela tem lá um nível de acesso a grandes marcas e etc., que ela capitalize em cima de pessoas e essas pessoas sejam capitalizadas e possam sobreviver disso, melhor dos cenários, né? Exatamente. O problema maior é que rola muito preconceito daquilo. Nossa, mas vai investir dinheiro nisso? E por que não unir o investir o dinheiro com o incentivo? Por que o incentivo e o capital tem que estar separado? Se muitas vezes com o capital você consegue incentivar de fato. Exatamente. E hoje em dia, principalmente, não existe nada. Você acabou de agradecer aos seus patrocinadores. Com certeza. Não existe nada que você não tenha parceiros, que não tenham network. Sem network hoje, ninguém sobrevive. E a gente fica imaginando, né? Vamos parar para pensar, às vezes até deixando a opinião do esporte de lado. Sim. E vamos parar para pensar. A nossa geração. Uma geração toda dentro do eletrônico. Não é uma geração que sobreviveu sem WhatsApp, não é uma geração que sobreviveu sem internet. É uma geração que está inserida no contexto de internet. Como seria essa geração se não houvesse os influencers, se não houvesse o YouTube, essas plataformas que desse eventualmente para aquela pessoa que talvez é introvertida, dentro de que talvez não conseguiria se adaptar dentro de uma fábrica, dentro de um chão fabril? Sim. Como que ela sobreviveria? É muito difícil, porque a gente não precisa nem para lado profissional, até para coisas de criança mesmo.
você dificilmente... Nas periferias você ainda vê um pouco. Muito menos do que antes, mas você vê um pouco. Mas hoje dificilmente em bairros classe B, classe A, alguém empinando pipa, jogando Exato. bola na rua, bolinha de gude, esconde-esconde. Se você chegar para um moleque hoje, não precisa nem ser escola particular, pode ser até escola de estado. Fala, já brincou de esconde-esconde? Acho que se você perguntar para 10, aí tem uns 4, 5 vai falar, que é isso? 4 e 5 brincou de esconde-esconde, mas eu acho que ainda cai pra um. Você fala assim, você já jogou bolinha de gude ou jogou peão? E um Futebol de botão? E um carrinho de rolemã, você sabe fazer? Nunca, não sabe nem o que é rolemã. Não sabe nem o que é. Não sabe. E eu sou muito grato, acho que todos nós aqui somos, da gente ainda ter pego essa fase. Sim. Jogar bola na rua. Eu morava na Pedra Branca, tinha pé de mamona na rua de casa. A gente fazia guerra de mamona, eu ficava em casa montando as coisas com cano de PVC, com bexiga. A molecada de hoje é só celular. É óbvio que a tecnologia é muito importante, eu seria ingrato pra caramba em meter o pau na tecnologia. Mas tem que ter equilíbrio. Sim. Porque criança tem que ser criança, né? Senão vira uma geração com muito mimimi, que é o que a gente vê em grande maioria das vezes, né? E quem soube aproveitar isso, soube capitalizar, soube tornar isso uma profissão, porque por mais que pode pensar que não, mas hoje tudo é internet, tudo é computador, Sim. tudo é global, o mundo é globalizado. Ninguém pode falar que hoje a gente não está, mas eu não vou incentivar isso. Como não vai incentivar isso? Sendo que o incentivo de... Vamos parar a pensar no contexto político. Sim. Eleições em 2018 foram decididas na internet. A gente viu um candidato sendo eleito, fazendo uma campanha com muito menos investimento que os demais na internet. A urna foi só um detalhe. Foi Então- só um detalhe mesmo. Então, assim, nós vivemos um mundo globalizado. Quem achar que isso não é algo que a gente tem que se preocupar e etc., acho que tá meio fora de rotação conosco hoje em dia. Você pode até não querer incentivar, mas não tem como você fugir da tecnologia. Hoje não existe nenhum dia que você passe sem fazer nada ligado à tecnologia. Não Sim. existe. Eu vou ficar o dia inteiro sem mexer no celular. Beleza, mas vai ter alguma coisa na sua rotina do dia que você vai precisar da tecnologia. Não tem. Hoje o mundo... Pensa comigo. Ficar uma semana sem internet. Não, eu tô na idade da pedra. Não tem. Não tem como. Sem Tudo internet gira eu nem em- trabalho. Tudo gira em torno. Eu atualmente trabalho com internet também. Mais pra frente eu falo o que eu tô fazendo. Mas sem internet, mano, a minha vida hoje é internet. Velho. Eu preciso da internet. E acho que 99%. O Eric mesmo, o Eric é vendedor. Você entra em contato com seus clientes através de telefone. Você usa o WhatsApp? Precisa do que o WhatsApp? Internet. Não tem como. E, Não dá pra você fugir disso. e até aproveitando o seu gancho, eu vivi uma fase assim bem de transição, dessa época da brincadeira tradicional, brincar jogando bola, soltando pipa, bolinha de gude, bicicleta e etc, né? E eu peguei bem essa transição de quando os jogos eletrônicos começaram a passar a ser uma coisa mais multiplayer, né? Porque antes era, você jogava sozinho na sua casa, Sim. quase ninguém tinha 2 controles, né? Já começava por aí. Quem tinha 2 controles era rico. Isso quando tinha videogame, né? Quem tinha videogame já era bem de vida já. E assim, eu peguei bem essa fase ali, comecinho dos anos 2000, Counter-Strike 1.3, 1.2, 1.4, até chegar no 1.5, que foi o que de fato Foi eu o joguei boom, bastante tempo, Sim. né? 1.5, E 1.6 que foi o boom mesmo. Aí na época do 1.6 foi quando realmente teve a transição, assim, falei, putz, eu não ligo mais para brincadeiras ou atividades na rua e eu prefiro algo voltado para o eletrônico, né? Então, assim, foi uma época da minha vida que, cara, eu ganhei campeonato de Counter-Strike e foi bem assim o engatinhar ali, eu acho que do esportes no Brasil, né? Assim, a gente não tinha premiação em dinheiro. Nossa Sim. premiação era o quê? Putz, foi campeão do campeonato que a Lan House X divulgou, cara, você tinha tantas horas para jogar de graça no mês. E era assim, cara.
O campeonato bom que os caras falavam, mano, a gente tem que ganhar, eles davam mouse. Era mousepad, coisas assim. Pendrive, Sim. Era coisinha bem simplória. E, cara, lotava. Eu vivi esse comecinho. E uma modéstia à parte, eu era muito bom no Counter-Strike, cara. Eu acho que se eu tivesse nascido um pouquinho mais pra frente, eu tenho certeza que eu ganharia dinheiro com isso. Eu acho que ainda dá tempo. Você não quer aproveitar que estamos... Dá pra mandar esse... Já pede as contas aí, vamos montar um timezinho? Estamos em 4 aqui. Já faz a proposta, vamos montar o time Los Pedros, que é Pedro aqui, Pedro lá. Não, a gente já pede patrocínio, já, menos para americana, né? Melhor, né? Um pouco complicado, né? Melhor não. Cara, a gente começou falando sobre esportes e a gente tem falado, você como um coach um treinador, a gente tá falando varziano, então coach não, treinador. É isso. Nada de palavras em inglês. É isso também, eu acho. A gente tem falado de CSGO, que é Counter Strikers e tal, mas hoje o eSports é só jogo de tiro? Não. O que é o eSports hoje? Varia, todo esporte, todo jogo online hoje, a grande maioria deles tem competições, se torna esporte eletrônico. Tem o Wendell Lira, que fez aquele gol antológico lá, o boom da carreira dele. Ele hoje é atleta de esportes. Ele é streamer, ele compete jogando FIFA, que é futebol. Tem vários jogos, tem o League of Legends, que é o LoL, que é um jogo conhecidíssimo da Riot. Ele é como que eu posso denominar ele? Ele é um jogo de campo aberto com personagens. Cada personagem tem habilidade e você tem que conquistar território. Quando a gente era criança, não tinha o pega bandeira? É quase isso, só que em vez de pegar a bandeira, você tem que ir destruindo os territórios até chegar no território maior, destruir para ganhar. Só que não é simples, tipo, pra gente jogar é simples assim. Para os caras que treinam para campeonato e tal, é estratégias de tipo, personagem com essa habilidade vai fazer tal coisa, então a gente vai pegar ele porque a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Aí tem mid, tem isso, tem aquilo. Eu não manjo muito de LoL, mas sei a importância do LoL no cenário. Sempre foi e ainda é um dos jogos mais importantes do esporte eletrônico, é a CBLOL. Já está aqui no Brasil há anos e tipo, é o principal campeonato de LoL e premiações absurdas. Tanto que, e a Riot, isso é opinião pessoal, é a empresa que gere o LoL, né, a dona do LoL, e acho que é uma das melhores empresas que tem de esporte eletrônico, pelo menos na minha opinião, porque eles não pensam só no jogo, eles investem pensando em competitivo, e eles ganham muito mais dinheiro por conta disso. Comparando a Riot com a Valve, que é do CS, o CS é grande por conta da comunidade dos jogadores, porque é o jogo que trouxe a evolução, como o Pedrão estava falando, que trouxe essa tecnologia tal de tipo, vamos jogar videogame, deixa eu ver videogame um pouco de lado, um computador tal, não sei o que. Só que a Valve, ela ganha dinheiro com o mercado do CS. O mercado do CS são skins. Pele de arma, tem luvas. Vamos traduzir. Skins teoricamente seriam acessórios para o jogador? Não, skins é da arma do jogo, é designer da arma, não muda nada na qualidade dela. Mas imagina, você tem uma arma personalizada para você vermelha. Exatamente. Uma amarela, uma verde. Nada para ter um ganho, um benefício dentro do jogo. É para você ser exclusivo. Exatamente, para você ter a exclusividade. Só que a sacada dele foi o que? Ele criou um mercado na Steam e... Criou demanda. Por ser um jogo que a maioria das pessoas que jogam há muito tempo é apaixonada pelo jogo, tem o fanatismo, viram colecionadores. Tem armas no CS que custam 15, 20, 30, 50 mil reais. E tem itens no CS que nem valor calculado tem. São intangíveis. Não tem. Você virar pro cara e falar, mano, eu te dou 100 mil. Fala, não vendo, não quero. Porque é um bagulho, muito raro. Então, o boom da Valve foi isso. Só que, como ela viu que ela ganha muito dinheiro com isso, ela tá meio que
lavo minhas mãos pro competir, vocês que se viram. Então aí vem organizações de fora que organizam os campeonatos e tal, e ela faz só o Major junto com a ESL, se eu não me engano. Ela achou um outro mercado, aqui se fala no mundo corporativo, ela achou um oceano azul. Ela não está num oceano vermelho, onde tem outros competidores contra ela, e ela tem que galgar ali espaço e tudo mais. Ela encontrou um oceano azul, onde tem muito espaço para trabalhar e etc. E de fato, a gente não... A paixão, ela é intangível. Muito. O futebol, ele é medido nisso, e tantos outros esportes são medidos nisso, né? Então a paixão, ela é intangível. E, cara, eu não sei jogar CS, a única coisa que eu jogo é FIFA, e olha lá. Mas truco você também não sabe, né? O Eric tava me falando. Cara, eu tô aprendendo aí, mas, putz, sinceramente, de Itapevi até Osasco, não tem caras bons pra jogar assim. Eu acho que tinha que ter uma liga de truco, quem sabe. Fora, né? Tem que ter uns caras da Zona Norte, assim, pra jogar. Pra ensinar eles. Não que eu tenha conhecido alguém que saiba jogar, mas aí a gente vai vendo. Mas eu sou um cara de FIFA, que jogo online e tal, mas eu não tenho capacidade para ser um jogador pro player, como se fala. Mas eu fico pensando, nessa pandemia, se a gente não tivesse os esportes eletrônicos, como que seria? A vida dos pais, que já não foi fácil, acho que seria muito mais difícil. Não é? Pedrão, você que é mais experiente, o Renato é pai também, mas quantos anos tem? 3 anos. 3. A sua maior tá com? 13. Pandemia, sem nada pra fazer em casa, como que você estaria hoje? Livre. Morto. Não, agora a gente para pra pensar que a pandemia ajudou bastante, etc, tal. Ontem, por sinal, eu tava vendo a entrevista do Nobru lá no Podpah. Sim. O cara virou o que é hoje, eu tava vendo que o patrimônio dele gira entre 20 e 30 milhões. Sim. O cara virou o que virou na pandemia. Exato. Na verdade, a pandemia, melhorou o status dele. Eu acho que ele viraria mesmo sem a pandemia, tá? Sim. Porque ele é muito inteligente, muito inteligente. Ele foi muito inteligente, ele teve muita sacada. Mas ele soube tirar muito proveito da pandemia. É que ele falou, por exemplo, eu fazia streamers de 15, 20 horas e como eu não podia sair por conta da pandemia, eu ficava o dia inteiro fazendo streamers. Streaming. Streamers não, streaming. Streamando ali, então provavelmente potencializou a subida dele. Ele falou, cara, eu só caí na real quando eu fui num shopping e as pessoas pediram pra tirar foto comigo. Porque teoricamente, às vezes ele tava ali jogando e tal, tinha 100, 200 mil assistindo ele, mas quando ele desligava, ele tava sozinho. Sim. Então, quando ele falou, passei aí no shopping, comecei a pagar as contas de casa, meu pai começou a cuidar do dinheiro pra mim, e aí comecei a sustentar minha família, Um moleque, velho. Para um moleque. Então isso realmente é bem diferente. E não só isso. O legal do Nobru, não do Nobru em si, mas do Free Fire, que trouxe não só o Nobru, mas trouxe uma leva de gente muito bacana, é o fato de ser uma modalidade de esporte eletrônico em smartphone. Sim. Onde o acesso é muito mais fácil do que um computador. Que aí você pega a classe B, C, D... tem muita molecada que, se não fosse com smartphone, você nem ia saber que existia. O jogo começou, isso foi o COD, né? O COD... Pra celular. O COD teve início, mas eu não sei o que... Parece que eles não acreditaram mais no projeto, porque eu achava que ia vingar. Não vingou? Eu acho que poderia ter ido muito mais. Eu acho que eles poderiam ter feito coisas maiores com o smartphone mesmo. E não, pra mim meio que ficou parado ali, né? Entendi. E aí eles investiram mais no jogo mesmo, em console e tal, né? Que é um baita jogo, né? E o Free Fire trouxe isso, né? Tem o Free Fire de emulador também. E só que a galera, eles mesmos falam, né? Que o raiz mesmo é o celular do smartphone. E o Nobru, óbvio que não comparando, que são pessoas totalmente diferentes, mas ele é muito parecido com o Fallen. Porque, ele ficou muito famoso, só que ele ainda investe na modalidade. Porque o Free Fire teve uma época que os próprios jogadores achavam que o jogo ia morrer. E, ele faz a Copa Nobru, tem acho que 2, 3 edições por ano ou mais, que é um investimento altíssimo. Óbvio que tem patrocinadores por trás também, mas tem patrocinadores porque ele é o Nobru, porque ele fez o legado dele, né? E se não tivesse ele colocaria. A iniciativa dele, fazer o primeiro, eventualmente, vamos dizer assim, a primeira
edição lá, o custo ficou de 1 milhão. Ele tirou 500 do bolso, conseguiu 500 de patrocínio. Sim. O segundo, o terceiro, depois do primeiro, Se paga, né? se paga. É bem- Mas tem que ter a iniciativa, né? De fazer as coisas. Exato, você tem. Não adianta, tipo, a gente vem aqui e fala, esporte eletrônico é legal. E você tem que mostrar as coisas. Eu entendo que, tipo, é muito difícil, principalmente no país que a gente vive, a gente virar para pessoas e falar, mano, isso daqui é esporte. É interessante. Talvez eu vou fazer uma comparação que eventualmente pode não ter nada a ver, mas eu acho que faz algum sentido. O eSports hoje tá para o mundo como a nossa várzea tá. Ninguém faz ideia do montante de dinheiro que a várzea movimenta Sim. e relevância e pessoas que estão envolvidas, quanto o próprio eSports está envolvido. E às vezes as pessoas acham que a vida de um atleta de futebol, por exemplo, da várzea, é a mesma de um atleta profissional. E não é. E a várzea, ela movimenta muita gente, muita grana, Sem etc. dúvida. E é óbvio que não tem como comparar com futebol profissional, óbvio que não. Mas a Globo coloca alguma coisa na transmissão deles se não for vantajoso para eles? Não. Por que o Taça das Favelas Pois tá lá? é. Então, tipo, nada é de graça. E esse ano, aí a gente vem de novo. Esse ano tem a Copa do Mundo Feminino. Na Globo. Sim. Na TV aberta. Então, assim, muito se criticou, etc., com relação a homem ganha mais que mulher. Mas hoje em dia, até mesmo o feminino, o esporte, seja ele qual for, vem chamando a atenção. No esporte eletrônico também. No CS é que é muito, principalmente no CS, é muito injusto fazer a comparação do feminino com o masculino por tempo de jogo. E tempo de jogo é fundamental no CS. A experiência de tudo no CS conta muito. Porque não é só bala, não é só mira. Mira, você treina, você tem. Você não treina, você não tem. Ponto. Mas as meninas, tipo, se organizam, tem órgãos, tipo a Fúria, que tem um time masculino, é o melhor time masculino que tem de CS, é o melhor time feminino. O time feminino delas foi campeão mundial. Não sei se foi, eu não cheguei a acompanhar se foi campeão ou se foi vice-campeão. Acho que foi vice. Mas disputou mundial lá fora, tal, com boas jogadoras. Inclusive uma das jogadoras é a... Puta, como que é o nome dela? A Olga. Ela é transexual, então eles têm esse lado de inclusão também, então acaba abrangindo tudo. Importante você falar que o eSports, ele é independente de sexo. Pois é. É independente. Sim. Se tem algo Ninguém mais vai ter uma vantagem por ser homem ou por ser mulher ou E sei se lá. tem algo mais inclusivo que isso, que o atual governo tá falando em inclusão, inclusive subiu a rampa com diversidade, Sim. o esportes deveria ser algo incentivado. Mas aí eu Exatamente. vou te fazer uma pergunta. Irônico, né? Você sabia que tem algo que é muito polêmico, que é a Lei Rouanet. Você sabia que ela abrange os gamers? Nunca ouvi falar. Sim. Eu não tinha ideia também. Nunca ouvi falar. Sim, ontem eu fui pesquisar e um dos pontos de incentivo são os gamers na Lei Rouanet. Ou seja, Que loucura. que loucura. Mas assim, o próprio governo já tem a lei para incentivo e aí a gente ouve algumas opiniões que eu não acho que foi maldade. Não, eu não vejo como É maldade também, não. Desconhecimento. E assim, e normal, assim como se eu chegar para falar com meu pai hoje sobre esportes, ele não vai entender e falar assim, não, você quer viver jogando videogame? E quantos meninos hoje em dia eventualmente estão no chão de uma fábrica trabalhando e são muito bons em algum jogo, e o pai falou, não, você não vai ficar jogando videogame não, você vai trabalhar. Sem saber, e falou isso sem saber. Então, acho interessante isso. E o negócio tá num patamar tão grande, Não, claro que é isso. que assim, você pega, você até fez uma questão um tempo atrás aí, perguntando qual tipo de jogos e tal, né? Mas, por exemplo, hoje a gente tem a Federação Internacional de Automobilismo, que é o órgão máximo ali, é a FIFA das corridas. Que é a FIA. Que é a FIA, exatamente. Ela tem campeonato de Gran Turismo, cara.
campeonato de Gran Turismo e campeonato Online? de Fórmula 1. Online. Não tem Gran Turismo Online. Inclusive um brasileiro já foi campeão. Chama Igor Fraga. Cara muito bom. Meu, tem. Bom mesmo. Assim, é absurdo, cara. E o Gran Turismo é praticamente um simulador mesmo de corrida. Quem nunca jogou Gran Turismo, né? Então assim. Sabe você aquele vê joguinho que- de celular, BGWeld, que é de pedrinhas, de você formando cores? Sim. Tem campeonato mundial dessa porra. Caramba! Tem tipo campeonato Tetris, de né? tudo, velho. Tem campeonato de xadrez online. Qual que é o joguinho? Aí você tocou num ponto bom. Por que xadrez pode ser considerado esporte e um cara que joga um jogo eletrônico não? Não, e eu vou fazer uma comparação. Vocês que. Eu também entro nisso, mas você que é amantíssimo do futebol. Como que é a preparação física de um atleta? Em resumo. A alimentação. Não, a rotina diária dele, tipo, um dia de treino. Como que é Então, um dia de treino de um atleta? Além da alimentação, ele tem ali a nutricionista, ele tem o fisiologista, ele tem o treinamento físico. Quantas horas de treinamento, mais ou menos? Acho que umas 2 horas por dia, né? Acho que no campo. Não, ele deve ter umas 6, porque ele tem Não, no treinamento. campo, no campo. Umas 6, ele tem o treino de manhã e o treino à tarde. Tem, Não sei, Não, sei, fala é. muita coisa, velho. Eu acho É. que não são todos os dias, mas tem dias que são em 2 etapas, de manhã e de tarde. Tem à mesmo. tarde. Fora a academia, né? Não, então, com academia aí beleza, eu acho que chega nesse valor. Não, mas- eu perguntei isso pra você porque, mais uma vez, repito, lado físico, lado mental, é diferente, mas a rotina diária de um jogador de esporte eletrônico é de 10 a 12 horas todos os dias. Aí o pessoal fala, mas 10, 12 horas jogando é mole. E quem disse que é jogando? Jogando mesmo, contra outro time, são 4 horas por dia. A preparação de um atleta de alto nível muitas vezes não tem nada a ver com o jogar. É estudar o jogo, é assistir demos, é assistir POV, é analisar adversário. Abrange muita coisa, que é o que uma comissão técnica faz, é o que os atletas fazem. Então, tipo, por isso que acabou irritando muita gente, inclusive o Nobru deu até uma declaração falando sobre isso. Fortíssimo. E ele tá corretíssimo. Assim, aí vamos. Eu gosto muito das comparações. E aí a gente até. E existe um outro embate, vamos dizer assim, que são as Big Techs, as grandes emissoras, com os podcasts. O pessoal acha que o podcast é você sentar ali, aquela 1h30, 2 e conversa e tá tudo certo. Poxa, ninguém sabe o quanto o cara teve que se preparar, conhecer o assunto, e etc. E a quantidade de pessoas que estão por trás, e etc. Empregos que está sendo gerado, e etc. E só por um preconceito ou um pré-julgamento sobre o que acha que é, e já tá ali falando que não é bom, o que é isso e aquilo, que realmente é complicado, né? Mas é aquilo, tipo, eu posso estar totalmente errado, mas pra mim é muito mais fácil eu ter preguiça de ir atrás como você fez. Opa, Foi mal. de ir atrás como você fez, de falar, isso daqui é ligado ao esporte eletrônico, isso não é ligado. Não é um assunto do nicho do seu dia a dia, do segmento do seu dia a dia. Só que você foi atrás. A maioria das pessoas não vão. Então aí você escuta, não só da ministra, mas de qualquer pessoa, falando, nós não vamos investir nisso porque isso não é esporte. Sem nem mesmo ela saber que já tá na Lei Rouanet. Não, então, além de estar na Lei Rouanet, será que ela tem ideia dos milhões que isso tem vindo para o Brasil? E não estou falando desse ano, falando de anos para cá. Mais uma vez cito a Globo, que da Taça das Favelas, a Globo coloca alguma coisa lá que não vai trazer lucro para eles. A Globo mostra coisa de esportes direto. Sport TV mostra campeonato de LOL, de Free Fire, de CS, direto. Por quê? Porque é legal? Não, é porque tem investimento, porque traz frutos. Óbvio que eles ligam mais para a parte capital do que no incentivo. Aí vamos traçar uma comparação? Não é esporte? Não é? Não é? Tá bom então. Por que a Globo, no seu Sport TV, não transmite atletismo, mas transmite o esporte? Por quê? Aí que tá. E é aquilo, tipo, eu tava falando um pouco da rotina dos meninos.
não é só tipo no dia a dia de treino. É viagem, como qualquer atleta. Eles têm que se preparar. É hotel, é desgaste, é ficar longe de família. É a mesma coisa que um jogador de futebol passa. Um jogador bom de futebol que vai pra fora. Não são todos, né? Que a maioria luta e não consegue o sonho. 4%. Eu não tinha esses números. No CS e creio que nos outros jogos também. Não, certeza que falou, velho. No CS e em outros jogos também. E são poucos jogadores que vão conseguir ir pra fora. E pra isso tem que se destacar. E mano, a molecada se mata de treinar, velho. Se mata de treinar. Aí vira e fala, pô, mas você treina, você faz isso, você aquilo e você abdica das outras coisas? Óbvio que não. Eu já trabalhei com menores de idade. Inclusive eu trabalhei com o Matheus Ueta, do Carrossel. Ele é atleta profissional de CSGO. Aí dele, se ele não tivesse nota boa, não treinava. Eu acho que... Porque a família dele exigia isso e a própria org queria. Não, tem que estar tudo certo. Isso é importantíssimo. Óbvio, né? que é fundamental. Você perguntar pra mim o que é mais importante, esporte eletrônico ou estudo? Óbvio que é o estudo. Isso deveria acontecer inclusive Óbvio no que é esporte esporte convencional, né? Não, isso eu falo a hora que desligar, pô. Que a gente sabe que no convencional não é bem por aí, né? Tipo, o moleque Isso. abandona a escola e vai pra Exatamente. peneira lá de futebol e segue a vida. Acho né? que os principais craques do Brasil têm essa linha, né? Não, o cara mais icônico que... Não, icônico não, mas o cara que teve, assim, uma carreira que foi mais comentada recentemente foi o Romarinho. Ele era da base do São Paulo. Ele não ficou na base do São Paulo porque o São Paulo ele exige que os jogadores estudem e tenham notas boas, lá no CT de Cotia. Ele não gostava de estudar, ele saiu do CT de Cotia. E aí foi jogar outro time, foi contratado pelo Corinthians, fez o gol do mundo, o gol da Libertadores e etc, etc. A gente veio aqui pra falar de esporte eletrônico, né? Não, não de marginal, né? Pelo amor Mas de Deus. enfim. Mas assim, o que eu acho Porque foge do tema que ele conhece bem, assim, né? Não, é que a gente tá falando de assuntos mundiais, né? Então é uma coisa mais regionalizada. Eu tô tranquilo que... Procurar na internet aqui, né? Porque... Mas assim, o que eu acho muito legal, o que eu gosto muito da internet como um todo, não somente como de esportes, mas também com relação a influencers, cantores, funkeiros, etc., é a capacidade de eventualmente você trazer um ganho, você começar a trabalhar sem necessariamente você ter que sair para trabalhar. Sim. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 15 anos. Eu tinha que ir até 2 cidades vizinhas de bicicleta e tal, depois eu trabalhei em funilaria. Então assim, se naquela época já tivesse isso, talvez eu não tivesse que passar esse negócio de eu ter que ir, me arriscar numa rodovia de bicicleta, etc. Poderia ter começado a trabalhar ali na minha casa. Então, Sim. Eu acho que isso é muito legal, muito interessante. Quantas pessoas já não sustentam, quantos moleques de 14, 15, 12 Muito. já sustentam Muito. pais que viveram 50 anos, que viveram a vida inteira como um salário mínimo, etc. E hoje em dia, sei lá, com a internet consegue faturar 3, 4, 10 vezes mais Nossa Senhora. que o pai ganhou numa vida. Exato. É óbvio, não vou citar nomes por ética, mas já vi jogadores de 13 anos de idade, 14 anos de idade ganhando 10, 12 mil por mês. O Nobru tá aposentado. Acho que o neto do Nobru já tá aposentado. Tá aposentado. E quantos anos o Nobru tem? 22? Sei lá, não sei. Eu não sei faço nem se ele ideia. tá com tudo isso não. Eu acho que ele deve ter uns 21, 20, não sei. Eu, sinceramente, não Descobri, faço Eu ideia. descobri. Você vê aí? Mas assim, porra, um cara de 22 anos já tá aposentado, cara. Tá, 22. tá tudo. E, cara, e aí eu sinceramente não seguia ele. Ontem no Podpah eu passei a seguir e ele deixa um destaque que é onde ele começou a fazer as lives dele. Você já viu? Não. Cara, é surreal. É Ah, surreal. não, onde ele fazia live? É. Sim. Cara, uma Ele estantezinha. é da ZL, pô. Uma estantezinha pequenininha assim, velho. Pequeniníssima. O chroma key dele é 2 pregos, um fio atravessado. Ele meteu um bagulho azul, nem verde, Nem de verde croma. era. E, mano, surreal.
o começo do cara, ele fala assim, velho, tá aqui, ó, meu headphone de R$15 e tal, é surreal. Sim, só que sempre foi absurdo e, E correu atrás, e tá aí. Não, lutou muito, você é louco. E é que agora é muito fácil a gente, tipo, abrir qualquer coisa e falar de Nobru. É muito fácil falar de Nobru, falar desses caras que têm sucesso. Mas o que essa rapaziada ralou? E aí tem alguém que vem falar assim, não, mas e esportes e tal, a gente não vai incentivar. Mano, quantas pessoas vivem de Nobru hoje? Sabe o que me deixa triste com isso, Renato, de verdade? É porque é uma baita de uma burrice você não incentivar o esporte eletrônico. Sabe por quê? O CS nunca precisou e não precisa de investimento. Óbvio que se tiver investimento, as coisas acontecem mais rápido, mas a gente nunca precisou. O Free Fire também não precisa, o Valorant, o LoL também não precisa, os outros jogos também não precisam. E ganham muito com isso. Se o país, como na Europa tem muito, por isso que as principais organizações são na Europa e nos Estados Unidos, investem, tem a Liquid, o dia que vocês tiverem oportunidade, entra no YouTube e vê o centro de treinamento da Liquid, vê o centro de treinamento da Astralis, vê o centro de treinamento da FaZe. É surreal. É surreal. É comparado, ou se não for melhor, do que de times tops de futebol, não só aqui do Brasil. É absurdo, a estrutura dos caras é absurda. Só que o retorno é absurdo também. A Astralis é um time dinamarquês, a organização é dinamarquesa também. Eles ganharam por 3 anos seguidos o Major, que é o principal campeonato, né? E premiação do Major é só, acho que a última premiação, se eu não me engano, foi só $1,5 milhão. É pouco, né, Ana Maria? Não dá dinheiro, não. O pessoal joga esse dinheiro aí porque não vale a pena. É pouquinho. E pra você ter ideia da dimensão, tipo, esses caras da Astralis, eles não eram ninguém no cenário, os jogadores. Eles não eram ninguém. Eles pegavam dicas como o time do Fallen. O Fallen, o Code, o Fer, trocavam muita ideia com eles, deram muitas dicas pra eles. E uma das coisas, quando eu era coach da WePlay Games, foi o primeiro trabalho que eu fiz como coach de CS, através do Fluir. Depois eu conto um pouquinho sobre o Fluir. Eu descobri como que foi o treinamento embasado da Astralis. Lá em Copenhague tem um museu que é um navio abandonado. A Astralis alugou esse museu exclusivo para os moleques, colocou os moleques lá, os 5 moleques e o treinador. O treinador foi uma folha de uma cartolina para cada um e uma caneta. Isso, tipo, não sei que dia da semana foi, mas, por exemplo, numa sexta-feira deu para os moleques, tinha comida e bebida mais o essencial. Falou, daqui uns dias eu volto. Deixou os moleques lá 2-3 dias para eles traçarem estratégias de guerra. De como que eles sobreviveriam ali no navio, como que eles sairiam ali do navio, o que eles fariam se alguém invadisse o navio. Por que o cara fez isso? Parando para pensar friamente, o cara é um louco. Não faz sentido nenhum num jogo de, teoricamente, polícia contra terrorista. Por que ele fez isso? Porque quando ele foi pegar o resultado, ele mostrou para os moleques, ele começou a bater cartolina com cartolina e descartar as coisas o que eu coloquei que você não colocou igual. Pouquíssimas coisas. Ele começou a unir todas as coisas importantes que todos colocaram junto e começou a criar isso como regra. Então, quando acontecer tal coisa nesse mapa, a nossa reação vai ser assim. Quando acontecer tal coisa, a nossa reação vai ser assim. Astralis era um robô jogando. O Gaules, que é o principal streamer da atualidade no Brasil de esporte eletrônico, sempre brincava, tipo, os robôs dinamarqueses. E eles eram uns robôs jogando mesmo. Porque acontecia qualquer coisa no jogo, o Pedrão que já jogou, sabe o quanto é importante o mapa, o radar. Você olhava o radar, você já via todo o posicionamento deles, a reação certinha do que eles tinham que fazer. Então criou-se um laço, uma sinergia nesses moleques,
que eles não eram tão bons e eles se tornaram por 3 anos imbatíveis, ninguém ganhava dos caras. Eles perdiam um joguinho outro, um campeonatinho outro pequeno, mas nos campeonatos grandes, filho, era pau. E será que tipo, o investimento que a Astralis fez nisso valeu a pena? Será que o que investem no esporte eletrônico lá vale a pena? Retorno absurdo. Tipo, me cita 3 coisas super importantes da Dinamarca. Chocolate? Não sei nem se o chocolate de lá é bom. Eu acho que nem chocolate não é de lá, não. É a Suíça. É a Suíça? Não sei, de verdade. Então, tipo, ninguém aqui, antes de começar esse podcast, vai falar da Dinamarca. Não. Obrigado, você me colocou uma situação bosta, porque eu não pesquisei nada da Dinamarca, não sei o que falar. Obrigado. Não, era só pra você falar, não sei. Ninguém mandou você falar chocolate. Se você já comeu chocolate dinamarquês, acho que nem os dinamarqueses comeram. Se pá, eles comem garoto. Ficou esquisito, hein? Não, chocolate garoto, calma, hoje em dia, né, calma, alô torcida, não cancela não. Mas é engraçado que incentivar não significa dar dinheiro. Não. É engraçado porque, a gente não vai incentivar. Puta burrice. Nós vamos incentivar. Não precisa dar dinheiro. Eu incentivo você, vai lá. Não, mas basicamente, se você não fizer nada, já está incentivando. Era só não falar nada. Sim, exato. Não, mas muitas vezes, mesmo não investindo em dinheiro, existem muitas formas de incentivo para o esporte eletrônico que traria muitos frutos para o próprio governo, para o próprio país. Só que é aquilo, tipo, tem coisas muito mais importantes. Infelizmente, muitas dessas coisas são importantes só para alguns. Não, na realidade, assim, a partir do momento que você tem o eSports e eventualmente você tem empresas grandes de fora patrocinando isso, você tem uma entrada de dinheiro e obviamente o governo vai ganhar dinheiro, porque ele vai taxar a entrada de dinheiro aqui. Então, é de uma falta de inteligência. Sim. Não incentivar. Exatamente. De fato, é algo que a gente para pensar. E aí, falando sobre a polêmica, que é a declaração da ministra, eu acho que foi algo totalmente impensado a declaração. Eu não sei se foi impensado. Porque eu conheço a carreira da Ana Moser, inclusive eu sou fã da carreira da Ana Moser, acho que ela foi uma das principais jogadoras de vôlei do Brasil, que começou a hegemonia do vôlei brasileiro, do vôlei feminino brasileiro, só que eu acho que ela não foi pensada, acho que foi infeliz. Eu acho que por conta de não poder ou não querer investir naquilo, ela podia ter sido mais sensível e ter tentado fazer um incentivo de alguma outra forma. Com cursos, você não precisa. É só não ter falado nada. Não, seria perfeito. Eu acho que foi impensado, sabe? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: jogar uma casca de no banana esporte lá, eletrônico não precisaria ser nem de fato no esporte eletrônico, mas em criação de jogos, em programação, Pois é. educação. Você trabalha na área da TI. Quantas e quantas pessoas você vê crescendo e ganhando a vida com programação, com robótica e os caralho? Meu, dá muita grana. Aí um cara estoura. Um cara que domina em tecnologia. Aí. Tá olhando pra mim que é Alex? Ó, você tá pagando ele mesmo? Tô pagando. Ele não pegou? Tá pagando mal, né? Pelo visto. Isso é bonito, né, cara? E quem convidou? Então, tipo, aí você pega um moleque, vamos dar um exemplo. Você faz cursos, tal, incentiva, o cara vai criar um jogo, o jogo estoura. Um moleque de um programa do governo fez um jogo de milhões. Isso pro país não é interessante?
Porra, é interessante demais. O problema é que, infelizmente, a nossa cultura, ela é ligada ao dinheiro. Ela não é ligada, tipo, às coisas importantes que o dinheiro fez. E sim o quanto que vai ter retorno para ele, sabe? Pelo menos na minha visão. É que, na realidade, assim, eu não vou emitir minha opinião sobre... Acho que é sobre política, né? Mas basicamente o que eu posso falar é que... eu vou emitir, eu votei no Enéas. Te assustei. Não, na realidade o que eu quero dizer é que o eSports significa você estar conectado com o mundo. Sim. Estar conectado com o mundo significa você criando ali algumas opiniões. Sim, com certeza. Eu não sei se estar conectado com o mundo eu sei onde você está querendo chegar. é importante, é interessante para todo mundo, entende? Manter o ignorante, você continua fazendo ele de marionete. Entende? Isso, né? Então, assim, estar na internet significa que você está ouvindo opiniões de todos os Exato. lados. E você está tendo informações de todos os lados. Isso significa que você tem mais informação para formar a sua opinião. Mas aí que tá, Renato. Aí entra aquele exemplo que você mesmo deu. Que em 2018 as eleições foram decididas na tecnologia. Beleza. Só que aí você tem um povo, entenda bem, sem generalizar, boa parte dele ignorante. Hoje em dia, até o ignorante tem acesso à tecnologia, boa parte dele. Aí você pega um, teoricamente, ignorante, com acesso à tecnologia, pode fazer merda. Sim, sim. Não estou dizendo que fez nem que não fez, mas pode fazer. Aí vira guerra, porque você fica naquelas, eu torço para esse, eu torço para aquele. E de fato ninguém vê se o Renato é bom ou se o Pedro é bom. Vira um fanatismo absurdo. Então, aí que é a questão. Se eu tenho um ignorante com acesso à internet, ele pode ser ignorante para ambos os lados. Sim, claro, para qualquer Mas lado. se eu tenho um ignorante sem internet e o único veículo de informação que ele tem eu domino, esse ignorante vai ser meu. Exato, exatamente. Entende? Então, nesse sentido, eu não sei se faz sentido para Incentivar, né? incentivar, entende? Sim. Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Que, eventualmente, o incentivo, acho, sinceramente, espero, de coração, que tenha sido uma opinião impensada. Não, isso sem dúvida. Mas que, se você for parar para pensar de fato, existem muitos outros fatores que você fala assim, que olha, às vezes nem foi tão impensado assim. Então, mas sabe o que acontece? Sendo impensada, não sendo impensada, mas o fato de não incentivar e falar as coisas que ela falou, foi um tiro no pé. Foi. Porque trouxe o assunto em pauta. Se ela não tivesse falado nada, como vocês mesmos falaram, talvez eu nem estaria aqui pra gente trocar ideia. Exatamente, a gente não estaria aqui hoje. Até porque normalmente a gente gosta de falar de assuntos mundiais, como você como palmeirense não ia estar aqui de qualquer forma. Mas segue aí. Não, nesse momento eu penso, sair lá da casa do caralho. Não fala palavrão, cara. Ah, não pode falar palavrão aqui? Varzeando não pode falar palavrão. Põe o pi aí. Tá treinado? Caralho, tem que ter um pi. Pelo amor de Deus, gente. Vamos abster. E... vamos falar sério, vamos parar de falar do Vamos meu falar Palmeiras. sério, vamos falar sério. For falar do meu Palmeiras, vamos falar dos últimos anos? Eu Não. nem lembro disso daí que você tá falando. Não, vamos falar. Quantidade de esporte mesmo. Graças a Deus. E então, tipo, foi um baita tiro no pé. Porque trouxe pautas pra, tipo, você imagina aonde chegou as coisas que o Nobru falou? Todo mundo viu. Eu não cheguei a acompanhar, que essa semana foi muito turbulenta pra mim, mas o Gaules deve ter dado declaração. Se o Gaules deu declaração, deve ter chegado longe também, porque tem uma fanbase absurda. O próprio Casimiro, que é mais de esportes e não de esportes, mas também tem uma comunidade que vem do esportes, que acompanha muito ele. Então, tipo, acaba sendo um baita tiro no pé, porque aí todo mundo que não tem a mínima noção do que é esporte eletrônico começa a ter. E é exatamente por isso que a gente está aqui. Porque, tipo, é muito fácil virar e falar, é só um joguinho.
Não, uns viciados, uns nerd viciado. Eu já vi um monte de gente falar isso. É uns nerd viciado. Eu garanto que na família dessa pessoa que tá falando isso, tem nerd viciado. E ele não, realmente não é do esporte eletrônico. Ele joga. E a tendência é aumentar, não é diminuir. Não, claro que não. A tendência é aumentar com cada vez mais, tendo acesso a celulares bons, internet, computador. A tendência é que cada vez mais as crianças de hoje em dia vão entrar nesse mundo. Tipo, vai ser só isso hoje, né? Acho que vão ter coisas até daqui a pouco, esses simuladores, você tá doido. E sabe uma coisa que é bizarra? Quem define o que é um esporte? Qual que é o parâmetro para falar, não, isso aqui é um esporte, isso aqui não é? Vamos pegar o xadrez. O xadrez é um esporte, certo? E é um esporte que, assim, ele é um jogo de tabuleiro que tem um número X de possibilidades. Ele é finito. Porque pode ter 1 bilhão de combinações? Pode, mas é finito. Uma partida online não. Uma partida online é infinita. Sim. Pode acontecer qualquer coisa. Uma partida online. Foi no último ou no penúltimo? Acho que no penúltimo Major teve uma partida de CS que bateu o recorde mundial de tempo. Teve quase 80 rounds. Geralmente são 16. Porra. Na somatória, no máximo 32. Quem chegar a 16 ganha. Com diferença de 2 rounds. Teve quase 80 rounds. Seria tipo match point. Funciona assim, tipo, quando empatou 15-15, vai pro overtime. Aí são 6 rounds pra você fazer 4. Você tem que ganhar de 4-0. Não de 4-0, mas você tem que fazer 4. 4-2, 4-1 em 6 rounds. E tiveram... Quantos overtimes tiveram? Pra dar quase 80. Foi quase... Uma MD3, que são 3 partidas, dura em média 2 horas e meia a 3. Só esse mapa durou quase 3 horas. Absurdo. E os caras não precisam de preparo físico pra estar ali. Porra. Fica 3 horas focado fazendo alguma coisa no computador sentado, depois me fala como que você tá. Você tá destruído, velho. Até a própria legislação do trabalho fala que você tem que tomar um cafezinho, você tem que levantar, esticar as pernas a cada não sei quanto tempo. Aí já pensou, não, pausa, vou levantar. Tá, filhão. É foco total no que eles estão fazendo, no objetivo deles. E tem que nem o Logs que gravou o negócio pra gente, o Logs, ele largou a carreira dele de personal trainer, pra se dedicar ao esporte eletrônico. E tem muitos caras que fazem isso. Muitos. Eu não trabalhei com muitos jogadores, eu trabalhei, sei lá, com 20, 30 jogadores. E mesmo sendo 20, 30 jogadores, tem pelo menos uns 8 que participou de peneira de futebol. Teve jogador de vôlei, tudo ligado ao esporte físico. Então já tem a competitividade dentro dele. E só mudou o segmento. E eles mesmos falam, a rotina aqui é mais pesada do que lá. Porque quando você acaba o treino do futebol, você vai pra casa e descansa. CS, LOL, acaba o treino, você vai pra GH com os moleques pra assistir campeonato, pra assistir demo junto, pra conversar sobre. É 24 horas. Pra você se destacar no esporte eletrônico, você tem que viver o dream, você tem que viver o sonho da parada. Você tem que comer o negócio. Eu comi tanto ao tamanho que eu fiquei. Não, tô brincando. Foi só, tava muito pesado o clima, né? Demorou pra entender. Ele tá com o mesmo delay da live. Ele ficou tipo aquela figurinha da Nazaré, assim, ó. O negócio aparecendo. E... Então, tipo, é 24 horas. Os caras dormem e acordam no jogo. E os times que se destacam são os que fazem isso. E, infelizmente, por conta de não ter investimento no Brasil, o foco da molecada hoje aqui, o que é? Se destacar, ganhar tudo aqui para ir para fora. E eu ainda quero ver isso acontecer, da galera ganhar tudo e ficar aqui. E ficar aqui e ter condições de ficar aqui ganhando o que ganha lá fora. Porque hoje em dia até que não ganha mal aqui perto do que ganhava antes. Mas não dá nem pra comparar, tipo... Dólar é dólar, né, pai? Não tem como, tipo, um time mediano que tá lá fora É. deve tirar 10, 15 mil dólares, 20 mil dólares por mês, cada jogador.
Não tem como comparar com aqui nunca, né? Mas quando, por exemplo... Posso fazer uma pergunta? Não. Por exemplo... Faz aí, pode falar, faz aí. Não precisa aparecer não. Não, mas as pessoas têm que ouvir, né? Obrigado. Ah, tá. Quando você falou, eu achei interessante que quem se dedica mais nesses jogos é o que tem os maiores resultados. Isso tem alguma coisa igual ao futebol, a gente sempre resenhando, pergunta assim, o Messi tem o dom, o Cristiano Ronaldo é o esforço. Nesse tipo de esporte tem dom ou é simplesmente esforço? Ou tem uma pessoa que tem o dom sobre alguns jogos, alguma... Por incrível que pareça, excelente pergunta, Eric. Muito obrigado. Tem, e eu vou dar um exemplo. A gente está inaugurando aqui a nova modalidade que é plateia. Hoje a nossa plateia tá só com um. Hoje é plateia. Depois tem a plateias. O esforço é a característica principal, mas tem dom. E um dos caras que eu posso falar sem medo de errar, que é dom, é o Fênix. Fica aí. Não, você é só pouco esforço, você é meio preguiçoso. O Fênix, ele começou no CS 1.5, 1.6, molequinho, 12, 13 anos de idade. Inclusive eu joguei campeonato contra ele, eu queria matar ele, mas eu queria matar ele de verdade, porque o molequinho era do cacete, eu não posso falar palavrão aqui, né? Desculpa. Aqui é só evangélico, por favor. Um cacete com todo o respeito de Jesus. Cacetete. Cacetete, boa. E pra você ter ideia, ele ganhou 3 campeonatos mundiais quando não tinha incentivo nenhum, quando era CS 1.6, tá? 3 mundiais, e no CSGO ele ganhou mais 3. Tanto que ele estava no time do Fallen, os 3 mundiais ganhou, e tanto que uma das frases mais faladas do CS em época de Major é sem Fênix, sem Major. Porque o Brasil só ganhou, CS brasileiro só tem mundial com o Fênix. Não tem nenhum time que o Fênix não estava, que teve mundial. Então, e ele, tipo, é dom puro. Se ele tivesse mais vontade, com o dom que ele tem, você é louco, ele estaria até hoje. Ele tentou jogar o último Major, não foi tão bem. Ele ainda está na Imperial, que é a org que o Fallen atua, mas ele tá, acho que como coach, ou tá na comissão técnica. Então. É que na realidade quem tem dom, né? Sim. Dizem, por exemplo, eu sou um cara que gosto de assistir muito Sérgio Sacani, da questão de ciência. Eu falo que não há nada comprovado, mas que as moscas, elas estão num tempo diferente do nosso. Eventualmente elas têm a realidade delas é diferente da nossa, porque é difícil, por exemplo, a gente pegar uma mosca. Ela tem uma realidade mais rápida que a gente. Então, eventualmente, você pega um Messi, você pega você é idiota pra caralho. Não, calma, deixa eu terminar a porra da vocês vão entender. Então, o que você me diz, por exemplo, um Paulo Henrique Ganso, um Messi, um Pelé, que os caras, às vezes, você ouve qualquer comentário e você fala assim, mano, a bola chega no pé do Ganso, ele já sabe o que fazer. Sim. Porque já anteveu o que vai acontecer. Então, tem alguns caras que é dom. Não, são diferentes. O Messi é dom. Às vezes o cara tem uma visão periférica maior, não sei o que pega, que faz o cara ser melhor que os outros. Então, que nem você falou do Fênix, às vezes o cara tem uma percepção de tudo ali, do jogo, de um todo, que é totalmente diferente, e aliado com treinamento. Peraí, vou interromper. Tá, legal, entendi o que você quis dizer. Um dia a música se enquadra nisso. Não, fera, você não entendeu, porra. Eu não vou nem entrar. Não, sem sacanagem. Não, caralho. O que eu quis dizer foi, eu peguei uma opinião do Sacani que foi, às vezes algumas pessoas têm uma realidade de espaço-tempo e etc, tem uma visão diferente, assim como uma mosca. Eventualmente, agora entendi. Se você tenta pegar uma mosca, tá bom, ela é mais rápida que você, entendi, porque eventualmente ela tem um espaço-tempo diferente do seu, ela antevê os seus movimentos. Então, por exemplo, você pega um cara como o Messi, igual um Ganso, um Zidane e tal, o cara talvez ele antevê um movimento que um cara de CS, que esse Fênix, ele já anteveu o movimento do adversário e conseguiu ser um fenômeno. Nisso que eu quero dizer, entendeu? Eu acho que o melhor exemplo disso é o Pelé, né? É o Pelé. Porque ele tava, tipo, à frente do tempo. Muito, entendeu? Ele tava à frente do tempo no futebol. O negão tá à frente de hoje. O Pelé ainda hoje, né?
Ele tava à frente do tempo total, que ele fazia umas jogadas, umas coisas que hoje em dia a gente vê gente com dificuldade de fazer. Pois é. Então assim, por exemplo, se fosse uma questão só de treinamento, porra, você conseguiria produzir outros Paulo Henrique Ganso de uma forma produtiva. Natural, sim. E não é. Você vê que não é. Tem algo diferente naquele cara que, pô, a bola que ele coloca e tudo mais, você não consegue reproduzir, você não consegue produzir um novo jogador como aquele. Então, ele tem algo diferente. Mas esse algo diferente, que nem, vamos dar o exemplo do Ganso mesmo. Ele tem o dom, tem um talento nato, só que ele mesmo se limita, porque ele sabe que ele é bom pra caralho, ele fica naquela. Sim. Aí você pega um exemplo do Messi. O Messi tem o dom, pra mim um dos melhores jogadores de todos os tempos, disparado. Só que ele tem o esforço também. Por isso que eu acho que se destacou tanto. Então, óbvio que não chega nem perto do esforço do Cristiano Ronaldo. Exato. Não chega perto. Cristiano Ronaldo é absurdamente esforço. O cara treina duro até hoje. Então, por exemplo, eu tenho uma opinião controversa que eu acho que o Neymar, ele tem uma habilidade tão igual ou melhor que o Messi, só que ele não tem foco nenhum. Zero. Falta. Então, se eu pego, por exemplo, o Neymar e eu boto o foco do Cristiano Ronaldo, eu tinha um cara melhor que o Messi, na minha opinião. Pode ser. Eu acho. Como todo mundo fala, o Paulo Henrique Ganso é melhor que o Neymar. Eu acho que o Neymar ele é um cara acima da média, assim como o Thiago Leifert fala, que se o Neymar tivesse nascido em 80, ele tinha sido o Pelé e ele. Eu acho isso. Mas é uma opinião controversa. Existe os caras que são à frente do tempo, que nem esse Nesse Félix. ponto eu discordo do Thiago Leifert, sabe por quê? Por quê? Porque o que eu acho que falta muito pro Neymar é vontade. Então, ele em 80 com o Pelé ele ia ser só mais um, porque ele não ia ter a pegada do Pelé não. Eu também acho, até porque os caras eram muito melhores. Exato. Com aquela bola pesada ainda, ele ia olhar e falar, nem vou. não mas aí Põe no banco aí, tá eu chovendo pensei não, também. Não, mas aí você é um cara que nasceu em 80, com uma mentalidade de 80, com uma habilidade ferrada, entendeu? Então assim, eventualmente ele teria nascido em 80 com a mesma habilidade que ele tem. Então, mas como que dá pra colocar esse exemplo falando que ele vai ter a mesma habilidade e não vai ter a mesma mentalidade? Ele pode ter a mentalidade de 80, mas ele vai ter a preguiça de 2000. Talvez. E esse é o problema. Pra mim, o Neymar, e isso eu já falei, inclusive em grupos de WhatsApp que a gente está, pra mim o Neymar poderia ser o melhor do mundo 4, 5 vezes seguidas, se ele quisesse de fato. Ele nunca quis. Quando ele saiu do Santos e foi pro Barcelona, na minha visão, pra ele, já foi o auge. Fala, tá suave. Aposentei. Aí vive de mídia. Ó, até pegando o gancho nessa conversa que a gente está tendo agora, não exatamente nesse foco, mas acontece de um jogador bom, sei lá, o cara começou no CSGO, putz, aí amanhã ele pula para outro. É muito difícil, mas a gente tem inclusive um exemplo brasileiro. Mas que continua no topo, assim. O Beat foi campeão mundial de CS e de LoL. Eita, Mas, mano, porra. o cara que ele é diferente, ele é diferente. Exatamente. O Beat... Então, mas eu vou trazer pro esporte de novo. Por exemplo, se a gente pega o Jordan. Porra, o Jordan foi o melhor do basquete. Certo? Ele foi jogar golfe, uma merda. Aí foi jogar beisebol, uma merda. Voltou pro basquete, jogou pra caralho. Sim, você Entendeu? tem exemplo. É onde eu quero chegar. Sim, o que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, o Usain Bolt, ele é o melhor lá de corrida. Ele foi jogar futebol e não deu nada. Mas a pessoa que, por exemplo, se você colocasse ele num esporte... que é complicado, eu não sei um exemplo de comparação do Usain Bolt, por exemplo, num esporte que seja ele sozinho, não seja algo coletivo. Eu acho que, por exemplo, o cara que tá aqui no computador, ele tá no computador, mano. Se você colocar ele pra jogar tênis, por exemplo, é algo fora do conforto dele. Mas ele tá no computador, mano. A agilidade na tecla, as paradas tá ali. Sabe qual que é o problema maior de tudo isso? Se você pegar o Jordan e colocar, eu não sei qual que é outro Sei lá, algum outro esporte que ele tivesse vôlei, vamos dizer vôlei, que é com a mão. Ele tem eventualmente o diferente dele com o braço. Handball, talvez ele seria um cara diferente, como ele tava com uma outra. Então, eu acho que o cara, quando é bom, ele é bom. Então, por exemplo, você pega o Neymar.
Ele tem uma habilidade de bater numa bola e colocar numa forquilha é fácil. Mas se você colocar ele pra jogar basquete, talvez ele não vai ter. Mas eu não sei, colocar um outro esporte com pé, talvez ele vá bem. Então eu acho que o cara, quando ele é bom, ele é bom. Mas tem que ser algo mais ou menos ali também, né? Eu discordo um pouco. Eu acho que o que facilita, tipo, no esporte eletrônico, é muito fácil acontecer isso. Não é comum, porque dificilmente o cara vai largar o jogo que ele joga. Porque o cara joga o que ele ama jogar. Ele começou ali por lazer e se tornou profissional. Mas se quiser largar, eu falo isso porque, tipo, em dias de descanso e tal, várias vezes jogadores que trabalhavam comigo estavam jogando outros jogos para se divertir. E jogam bem pra caramba. Por quê? Porque é o controle mental. É a mente que guia. Então, os caras são inteligentes de entender a mecânica do jogo, de pegar as brechas. Ó, se eu jogar dessa forma aqui, eu vou ter vantagem. Principalmente se é jogo de tiro, ó, eu me posicionar dessa forma, nesse pixel aqui, eu tenho vantagem sobre o meu inimigo e tal. Os caras destroem. Em esporte convencional, é mais difícil. Independente de usar a mão mesmo. Porque não é só que nem, vamos comparar o basquete ao handball. Beleza, usa a mão. Só que as técnicas são totalmente diferentes. O jogo em si é totalmente diferente. Tipo, é óbvio, hoje não dá nem pra gente testar isso. Mas eu acho praticamente impossível o Jordan se dar bem jogando handball. Eu não vejo ele ter condições de jogar handball. Por quê? Como como jogador de Até basquete. Porque ele tá velho, né? Exato. Não, mas mesmo na época que ele foi jogar golfe, que ele foi jogar beisebol, ele não tava tão velho, dava pra ele tentar. Só que imagina o Jordan com a mobilidade que ele tinha, passada larga dele, ele ia conseguir ter essa passada no handball? Talvez. Porque ele é um cara grande com passada larga. O handball... Ele ia dar 2 passadas e ia ter que parar, porque os caras ficam fazendo anel, fica fazendo corrente no handball. Mas então, ele já está acostumado com a proteção, que é a mesma coisa do handball. Não então sei, assim, será? por exemplo, o beisebol é um esporte coletivo, mas não é um coletivo de toca aqui, recebe ali e uma posição, entendeu? O handball eventualmente de o cara entender a posição, de sair, tocar, receber e tudo mais. Então, faz mais sentido. Sim. Um geral, não somente a questão de estar com a bola na mão, mas um posicionamento na quadra, uma movimentação, etc. Que o beisebol não dá. O beisebol é aquela... o beisebol acho que ele foi por amar o esporte, muito provavelmente, né? É a mesma coisa de o Neymar querer começar a jogar poker, por exemplo, agora. Não é a mesma coisa, E eu não sei se vocês sabem, voltando um pouco para o esporte eletrônico, o Neymar apoia muito o esporte eletrônico. O Neymar é um dos investidores da Fúria. O Neymar, o Paquetá tem um time. Tem, Paquetá Gaming. Tem um menino que saiu recente do Fluminense. O Casimiro é dono da Casa Esportes. O Landim, que eu trabalhei com ele na Los Grandes, ele foi atleta do Casimiro lá em Madrid. Tem um menino que saiu, eu não sei se é John. Tem um menino que saiu recente do Fluminense também, que tem um time de esportes. Então, é algo que todo mundo enxerga. Vamos sair do romantismo de amar o esportes? Sim. Todo mundo enxerga grana no negócio. Exatamente. Todo mundo quer ganhar grana no negócio. Lógico. Claro, é muito legal a gente estar aqui conversando e jogando. É muito legal. Mas se não tivesse grana envolvida, a gente não estava aqui fazendo isso aqui. Então, assim, sempre envolve isso. E os grandes empresários estão envolvidos nisso, estão atentos a isso. Então, óbvio, é importante. Principalmente aqui no Brasil, os empresários estão muito atentos a isso. Por quê? Porque como a situação do país não está boa, você tem que buscar outros alvos para ganhar dinheiro. Diversificar. Você tem que diversificar. Então você vai aonde principalmente não tem investimento. Então eu vou investir onde ninguém investe, porque aí o retorno é todo para mim. Sim. E é o que acontece. E quem acaba perdendo com isso é o próprio país. Porque não é do país não ganhar retorno, mas ele não está gerando frutos de trazer mais empresários para cá. Porque se você investe aqui, você começa a abrir o olho de todo mundo. Fala, tem muito jogador. Que nem aconteceu com o futebol. Que
que hoje, tipo, um dos principais alvos dos europeus para a busca de jogadores é o Brasil. Sim. Poderia acontecer isso. E olha as cifras. Só o Endrick é 400 milhões. Tá louco. O quanto o governo não lucra com impostos sobre isso? Né? Exatamente, com impostos, o quanto que a mídia não lucra com isso. Todo mundo lucra, todo mundo ganha com isso. Um efeito cascata. Né? Exato. Só que a partir do momento que você não faz, muita gente perde com isso também. Não que perca, mas deixa de ganhar. E acaba, tipo, atrasando um processo que poderia ser muito mais rápido. E muito mais produtivo para todo mundo, né? Mas um dia, quem sabe, né? Agora, a gente falou bastante sobre o eSports. E, pessoalmente, como é que tá o escaletão para os próximos projetos? Eu tô um pouquinho acima do peso, não sei se você reparou. Cara, sinceramente, nem reparei, velho. Pra mim, acho que você tá com um físico tão de atleta. É, mas nem de eSports, viu? Inclusive, poucos atletas de eSports são gordos, viu? Poucos atletas de alto nível, poucos são gordos. Tá? Até nisso você quer ser diferente. Se eu fosse bom, não seria coach, né? Para pra pensar nisso. É que coach normalmente sabe mais que o atleta, né? Não sempre, viu? Não sempre. Mas enfim, tô bem. Tô trabalhando com uma coisa nada a ver com esporte eletrônico, trabalhando com marketing de influência, uma agência de publicidade de influenciadores digitais. Aproveitar para fazer um jabá, né? Chefe da Almeida. Trabalho na Unfy, é um app. O app ainda chama Post2B. Inclusive é muito bacana, tipo, para quem estiver assistindo, principalmente para marcas pequenas mesmo. Tipo, com R$100 você consegue investir num influenciador para falar da sua marca. E hoje em dia o influenciador não é barato. Tipo, o marketing está cada vez mais caro, né? E tá aí de novo incentivo às sempre, coisas eletrônicas. Sempre, não foge disso, não foge. É muito difícil fugir disso hoje, não tem como. E trabalho ainda com esporte eletrônico, né? Inclusive tô fazendo o comentário da CBP, Campeonato Brasileiro de Point Blank. Inclusive hoje tem mais 3 jogos. Isso serve como convite não só para vocês, mas para quem estiver assistindo. Sábado que vem, dia 28, a partir das 10 da manhã, vai ter as finais lá no Shopping D, presencial. As finais do CBP, valendo vaga para o Mundial na Tailândia. Vai todo mundo de graça, viu? A gente vira pro piloto lá, leva a galera aí. Tem gente por trás bancando, tem patrocínio, tem investimento, porque tem retorno. E o PB é um jogo que tipo, já não está no auge há muito tempo. O PB é um jogo que a maioria das pessoas hoje em dia meio que desconhecem. Que jogo é esse? Mas é real, é Point Blank, é de FPS também, é de tiro também. E é um jogo que teve um auge. E o legal disso é que tipo, tem a comunidade que é tipo o PixCS, em proporções menores, mas é PixCS. Quem ama, ama. Tipo, a rapaziada tá lá, tipo, a gente fez live ontem, tinha 600 pessoas assistindo. E isso que é tipo, ainda é fase de grupos. Ainda tipo, tá começando a definir as vagas início agora. De Paulistão. Já tá na metade do Paulistão. Hoje já começa. Ontem já teve time se despedindo, hoje já tem time se despedindo também, porque a semana que vem já vão ser as finais. É que a gente fez uma maratona nesse campeonato. Geralmente a gente faz esse campeonato em 3 meses. Só que aí teve um problema no servidor no ano passado, era para ter começado em setembro, eu acho. E aí fez em janeiro e o Mundial é agora, tipo, no fim de março. Então, tipo, tem que descobrir o time ganhador, aí vai atrás de visto, passagem. Com certeza deve ter jogador que não deve ter nem passaporte e tal, precisa de autorização, porque às vezes é menor de idade e tal. E então tá essa correria. Mas no dia 28, se vocês quiserem ir lá, vai ser um evento presencial, gratuito, aberto ao público, dentro do Shopping D mesmo. Eu acho que vai ser ali na zona, na praça de alimentação, ó. Eles costumam subir um palquinho lá. E aí os caras vão estar lá jogando e como é que vai ser? Sim, vão estar os times jogando, vai estar eu e o VDS. O VDS é o narrador que trabalha comigo, que vai vir de Curitiba, que ele é lá de Curitiba. E provavelmente eles vão fazer algum palco, alguma coisa pros times jogarem, né? E acho que vai ter uma cabine pra gente. O VDS é o Galvão e você é tipo Casagrande. Eu sou tipo caseiro, né? Você falar que meu time não tem mundial, eu fico chateado, mas eu aceito.
Agora Casagrande você já tá ofendendo mesmo. Você tá ofendendo num grau que eu não sei o que eu tô fazendo aqui, cara. Albert. Não, Eu achei pesado. é pra audiência entender, mano. Você vê o Pra nível. ficar claro, eu acertei com você pra vir aqui. Pois Você tem responsabilidade no cidadão tá Pois falando. É só uma correlação, cara. Não que tenha alguma coisa a ver, entendeu? Você respeita a minha história, velho. Você quer comparar isso, você falaria no mínimo Casa Gigante, né? Casa Grande não, obrigado. Mas hoje você não tá afiliado a nenhuma nenhuma equipe direto. Não, eu tenho contrato com o game pro campeonato. Acabou o campeonato, encerra o contrato. Aí, no próximo campeonato, a gente faz outro contrato e assim segue. É o quarto CBP que a gente tá fazendo. Eu e o VDS. A CBP é tipo um campeonato paulista mesmo? Chega a ser um brasileiro? Não, é Campeonato Brasileiro. CBP, Grande. Campeonato Brasileiro. Se fosse paulista, seria CPP. Ah, não sei, eu tô só... Você tem que prestar mais atenção, porque eu falei no começo. Eu precisava dar o troco, rapaz. Ele me chama de Casa Grande, velho. Eu não vou deixar isso barato. É Campeonato Brasileiro. Mas ele tem uma... Existem hoje, como é que tá com relação à No PB, competitividade? No PB, tipo, é o principal campeonato e os outros campeonatos são semanais, seletivas, não tem campeonatos tão grandes. Tipo, já no CS tem ligas, tem Série A, Série C, não vou falar Série B por problemas pessoais, liga de acesso e tal, e tem série especial, tem muito mais campeonatos. O LoL, para ser muito honesto, eu não sei como que são divididas as classes. Eu sei que tem a CBLOL, mas eu não sei se tem outros campeonatos grandes por trás. Creio eu que não, porque a gente só se ouve falar da CBLOL. E no Free Fire, principalmente no emulador, tem muito campeonato. Tem a Copa Nobru, tem NFA, tem vários campeonatos aí que a molecada disputa. E hoje o polo de eSports é São Paulo ou tem algum outro estado no Brasil que tá mais forte que... O Rio é forte, né? Às vezes um moleque que tá assistindo hoje fala, putz, eu queria... Eu acho que, tipo, é aquilo. Óbvio que São Paulo tem uma quantidade absurda. Só que por ser internet, você abrange jogadores de todo lugar do país, só que acaba vindo para São Paulo porque a internet aqui é melhor. E a internet é muito importante, principalmente jogo de FPS. Vou dar o exemplo do primeiro time que eu trabalhei. Mas eu Play Games. acontece de ter um campeonato cada um na sua casa? Sim. Ah, é? Eu achava que era sempre presencial. A maioria dos campeonatos são online, valendo Online? vaga para presencial. Online? Online. Porque é mais de um campeonato. Não sei, tô perguntando. O cara que falou streamers, tá querendo me corrigir. Tô perguntando. Você pode fazer o que você quiser. Outra pergunta no assunto. Eu não entendo muito sobre jogos eletrônicos, mas eu vi vocês falando que tem pouco investimento. Algumas pessoas que... Esse rapaz que vocês falaram no Bru, né? Ele, pelo jeito, é um dos destaques. Investem em estados com menos aporte até de financeiro em questão de internet. Vou dar um exemplo. Lá onde o Luva de Pedreiro veio. Lá com certeza deve ter crianças que, capou com a internet, devem gostar de jogar um Free Fire. Sem dúvida. Tem alguém que investe ou isso ainda no Brasil é muito raro? Eu acho que tem. Famosa peneira, vamos dizer assim? Boa, isso aí mesmo. Eu acho que tem, mas não é muito divulgado. Não tem, que nem no futebol a gente vê muita divulgação disso. Eu acho que no esportes ainda falta muito isso. De pessoas preocupadas, porque o problema maior, você tá bem demais, velho. Você tá bem demais. Eu acho que podia até fazer. Não, tô brincando. É até interessante o que o Eric falou, porque a gente falou, eu falei da. Deixa eu emendar uma coisa que eu acho que faz sentido. E como é que faz para um menino de 10, 12 anos entrar numa equipe? Eu acho que faz sentido ser. Depende do jogo. No CS, acho que todos os jogos é igual. O que varia são as ligas. É você ir se destacando, você começar a ser visto. Mas como você é visto? Você vai jogando bem, porque tudo é dividido por níveis. Tipo, o CS que nem a GC, a Gamers Club, ela é dividido por níveis. O máximo que você consegue chegar hoje é nível 21. Quando você tá, por exemplo, você é nível 20, você vai jogar partidas contra jogadores nível 20, jogadores do seu nível. Então você começa a ser visto. Mas deixa eu dar um passo atrás. De um cara que joga FIFA e... Tá.
Eu acho que talvez o Eric também vai entender. Eu sou nível 20 aonde? Na Gamers Club, na plataforma Gamers Club. Então, por exemplo, por mais que eu jogue CS, eu posso jogar e eu posso jogar dentro de uma plataforma. Exato. Ok. Então, quando eu jogo dentro dessa plataforma... Lá é contabilizado pontuação. Técnica, você é como ganha se eu level ou perde level. É como se eu estivesse jogando futebol na quadra da escola lá de final de semana e jogando futebol na quadrinha do Corinthians, por exemplo. Ok. Que tem o CS original, vamos dizer assim, o da Valve mesmo, o servidor da Valve, que tem patente. Você começa como prata, aí vai ouro, e vai subindo até chegar no global. Mas você não consegue ter uma comparação, porque você pega muito cara global, supremo, que são as principais patentes, que o cara tem milha e não tem noção de jogo nenhuma. Na GC, por conta de nível, de ser nível, o que eles fazem? Eles calculam a pontuação para você subir de level, não só pela sua skill, não só pela quantidade de mortes que você teve. Tudo contabiliza, tipo, first kill, tipo, matar a primeira morte do round, defusar bomba, plantar bomba, permanecer vivo, assistência. Então tudo contabiliza. Então vai mostrando quão mais completo você é. Então por isso se torna tipo um potencial muito maior do que o servidor da Valve mesmo. Então, por exemplo, se eu quiser começar a jogar agora nesse servidor que você comentou, eu posso jogar tranquilo? Tranquilo. Eu pago para jogar nesse servidor? Não, ele é gratuito, porém, se você... Eles têm 2 planos lá, acho que é Plus e Premium. O Plus você não tem fila, então você sempre vai conseguir jogar. E se você não paga, tem um limite de salas para criar. Tem até 100 salas. Porém, tem salas abertas e você pode entrar, você pode jogar. Só que às vezes você quer criar para jogar com seus amigos, tipo vocês 5, você não vai conseguir criar porque você não tem o Plus. Mas acho que é R$14,90 por mês, R$15,90 por mês e o Premium. Só que aí o Premium você pode participar dos campeonatos, tem outros benefícios. E o de graça não pode participar de campeonato? Não, dos campeonatos da GC não. Tá. Pode participar de campeonatos de outras pessoas. Amadores e tal. Mas da GC você tem que ter o prêmio deles. Você participando de campeonatos amadores, você pode ser selecionado como um fenômeno, sim, uma peneira, exato, etc. As escalas, as séries que tem lá. Você começa com a liga aberta deles, aí você vai subindo para série C, para série B, para série A e para série especial. E aí você começa a ser visto também. Porque a partir da série B tem muitos streamers, até da série C tem, mas a partir da série B tem muitos streamers que streamam o campeonato. E tem muito cara que fica de olho, fala, mano, esse moleque é bom, fica de olho nele. E é olheiro, normal, como tem em qualquer esporte. E aí você acaba se destacando. Mas diferente de futebol, de qualquer outro esporte convencional, se torna um pouco mais fácil, porque você joga com os caras, tipo, diariamente. Tipo, quando você não tá treinando com o seu time e tá, tipo, jogando por lazer, ou, tipo, jogando um pugzinho e tal, pra aquecer pra campeonato, você tá jogando com os caras pica, que, tipo, que são do mesmo nível que você. Então o cara começa a falar, meu, esse moleque melhorou, esse moleque tá bem, ó, não sei. E aí começa a ser visto e assim começa a surgir os nomes. Mas voltando àquilo que o Eric falou, que realmente é importante, a gente tá, eu critiquei a ministra, a coisa que ela falou e tal, mas tem muito erro nos atletas, principalmente nos atletas, porque dava para se fazer e dá para se fazer muito mais. E eu não digo de investir dinheiro não, mas é de investir a imagem para mostrar, para fazer uma imagem de qualidade, ter seguidores e ir mostrando o esporte eletrônico, se empenhar mais nessa parte de imagem, que é super importante, principalmente num esporte que não tem investimento. E não somente mostrar a ostentação, vamos dizer assim? Não, mostrar tipo o dia a dia de atleta, a parte de atleta dele, tipo de rotina de treino, tal, coisas ligadas ao esporte, ao esporte eletrônico, e não tipo ostentação. Ostentação todo mundo faz, é fácil, né? Você abrir e mostrar uma Ferrari,
Mas pra mostrar pra galera, pra incentivar a galera. Não, se você me der a Ferrari, eu faço. É fácil. Só o difícil é ter a Ferrari. Pois é. Fazer é fácil, o problema é ter. É manter, né? Exato. Mas você não acha que, aproveitando aí o ensejo, não tem uma... Como que eu posso dizer? De repente o próprio pessoal se subestima? Como assim? Nesse aspecto, tipo, de não... Talvez não achar que seja importante mostrar esse dia a dia. Não sei se... Talvez não seja a palavra correta. Não, eu entendi o que você quis dizer. É que é muito difícil julgar, de cada um é cada um. Eu acho que entra um pouco em alguns jogadores, eu estou pensando nos jogadores que eu já trabalhei, que eu acho que fica mais fácil de me basear. Entra um pouco de timidez, porque o esporte eletrônico tem muito jogador que é mais retraído, mais tímido, porque você não precisa aparecer, né? interagir tanto. Mas muitas vezes é por estar cagando mesmo, por não, tipo, tá focado no dele ali. Exato. Só que no dia de amanhã quem acaba reclamando são esses próprios jogadores. Pô, mas não tem investimento, não tem órgão, puta, acabou meu contrato com a org aqui, tô sem time. Se tivesse investimento, se tivesse mais gente olhando, teriam mais orgs, teriam mais times. Você ficaria menos tempo desempregado, ou nem ficaria desempregado. E não teria a desvalorização, porque no cenário do esporte eletrônico, principalmente no CS, que pelo menos é o que eu conheço um pouco mais, é muito parelho, tem muita irregularidade de valores. De tipo, você está ganhando 5 mil, um exemplo, é muito difícil você arrumar um outro time para você ganhar os mesmos 5 mil. Saca? É diferente do futebol, que o jogador dificilmente sai de um time para ganhar menos. No esporte eletrônico ainda, muito por conta de não ter uma estrutura, não ser muito organizado, como deveria ser aqui no Brasil, porque o esporte eletrônico já está estourado no mundo há muito tempo. A SK, os primeiros campeonatos da SK Game foi na época do CS 1.5.6. Você que jogava, você já deve ter ouvido falar do Riton, que é do Element, que eram caras absurdos, que eram da SK. E eles já investiam muito nisso. Isso na época que o jogo, pra gente, era uma tecnologia absurda, né? A gente achava, nossa, era super real. Hoje a gente vê que é uma merda. Mas na época, o jogo tipo, era totalmente quadrado, mas era o que tinha, era a melhor coisa que tinha pra galera. E por conta dessa falta desse incentivo, e principalmente dos atletas também não incentivarem um ou outro, um Fallen da vida, um Nobru da vida, entre outros jogadores, incentivar de fato, acaba atrasando ainda mais o processo. Não tem aquele joguinho dos caras quadradinho? Minecraft. Isso também é esporte ou não? Pra ser bem sincero, não sei. Eu acho que não entra. Eu nunca vi falar de campeonato de Minecraft. Eu acho que não. Mas é um entretenimento absurdo. O pessoal ganha muita grana com streamers. Exato. E assim, cara, os caras constroem, países em Minecraft. E é absurdo, tipo, a quantidade de gente que acompanha. Tem aquele que é um pouquinho mais infantil ainda, que é o Roblox. Também tem muita gente que streama e tem um público muito legal. Ah, é? Então, minha filha queria streamar isso. Eu acho muito bacana o incentivo a streamer, e principalmente porque a própria plataforma, que nem eu streamava na roxinha, né? Para não falar o nome. Nubank? Eles quase isso. Eles mesmo, existem regras do que você pode e que você não pode falar, que você pode e que você não pode fazer. E isso, tipo, é bom, tipo, porque faz o streamer, a criança, no caso, seguir, né? A regra. Seguir, exato. Porque, tipo, pro pai ficar 24 horas em cima é muito difícil, a gente sabe que é. Então, tipo, a própria plataforma se preocupa com isso porque é a imagem dela que tá lá, né? Se der algum problema, é a plataforma, é o Nubank, segundo o Renato, que paga o pato, né? Alô, Nubank, patrocina o Varziano. Mas educativa, então. É o quê? Meio que educativa.
Não é educativo, mas tipo, ele é como se fosse uma escola. Não incentiva. Tem a regra, É, você tem que seguir, né? É aquilo, se você fizer coisa errada, eles não vão permitir que você faça mais. E se não permitirem que você faça mais, você tá ferrado. Porque, tipo, essa tem essas regras, o Face tem parece que é mais rígido até, pelo que me falaram, eu não sei, eu nunca fiz live lá, mas pelo que me falaram, até de ter alguns palavrões normais, eles não permitem, só que lá parece que eles vão tipo te despontuando, te desqualificando até você ser banido, sei lá. E já no Nubank você toma uma advertência de ficar tipo 3, 4 dias sem streamar, e na próxima já é ban permanente e já era, você perde sua conta e perde tudo. Eu fui banido lá sem ter feito nada, lembra? Não, mas você foi banido de um canal, você foi... Não podia entrar mais. Não, mas você tava no chat. É. Não, mas aí você foi banido por um streamer. Não, eu fui banido de entrar. Lembra que eu não conseguia nem fazer assinatura lá do negócio lá? Que merda que você fez, Bruno? Não sei até hoje. Eu tenho um e-mail que eu mandei pros É caras. verdade, né? Você tinha comentado. Mandou nudes, né? Com certeza. Eu não Certeza. tenho ideia do que eu fiz. Mostrou a pilula pra alguém lá. Certeza. Brother, seguinte, estamos chegando aí a um bom tempo de live, acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvidas aí. Acho que foi importante a participação do Alex aqui hoje. Não convidei à toa, né? Porque fez perguntas de leigo, eu também sou leigo bastante nesse assunto. Acho que quem tá, lógico que tem muito assunto a discorrer sobre o tema eSports, é algo novo, tem muita coisa que vai acontecer e etc. Então foi importante ter você aqui, explicar pra gente, trazer ponto de vista de quem tá dentro do meio, né? É lógico que existem outros pontos de vista, tem pessoas que podem concordar e outras não, mas ninguém é obrigado a aceitar, né? Mas entender que, de fato, é um lado profissional, não é uma brincadeira. A rapaziada... Não é só um joguinho. Não é só um joguinho, tipo, tem responsabilidade, tem pressão. Dependendo do time, da hora que você trabalha, tem uma pressão absurda. Eu acho que não somente isso, tem tudo isso que a gente falou. Mas o que eu classifico da seguinte maneira: tem pai de família levando sustento para casa? Tem. Sobrevivendo disso? Tem. Então, meu amigo, é um trabalho. Abre o olho, né? É um trabalho. Abre o olho. Então, assim, a partir do momento que, e não são poucas, pessoas que sobrevivem disso, a gente tem que olhar e tem que incentivar. E tem que valorizar. Tem que valorizar. Estamos criando emprego. É tão difícil a gente gerar emprego. E eu acho, só pra gente finalizar, eu acho que aquilo que você tinha falado da pandemia, para completar isso, trouxe muito, mesmo deixando o esporte eletrônico de lado. Hoje, pós-pandemia, quantas empresas aderiram ao home office? É verdade. Quantas empresas? A maioria das empresas hoje prefere, porque você tem muito menos gasto. Sim. Você tem muito menos gasto, você tem muito menos dor de cabeça. Flexibilidade no trabalho, a pessoa não precisa acordar, ficar 2 horas dentro de um transporte público. E o índice de faltas. Porque a pessoa dentro de casa, a chance dela faltar é muito menor. Porque se ela está passando mal, ela vai para o hospital e volta para onde? Para casa. Ela só trabalha se ela tiver atestado. Na maioria das vezes, por estar em casa, ela nem se preocupa se vai ter atestado ou não. E as faltas... Hoje chovendo, não vou trabalhar não. Exato. Tá chovendo? Que bom. Vou continuar trabalhando dentro de casa. Então, tipo, por que o home office é considerado trabalho, que a gente sabe que é, e o moleque que tá treinando, disputando campeonato, ganhando dinheiro com isso, não é considerado um trabalho? Muitas vezes ganhando muito mais dinheiro, né? Num país que a gente acha que MEI não é empreendedor, né? Exato, eu já ouvi falar isso também, que eu sou PJ, o que a moça falou pra mim? Mas você vai ficar desempregado por tanto tempo? Por quanto tempo? Eu falei assim, olha, eu não estou desempregado, eu trabalho. Mas você não tem vínculo com a empresa. Eu falei, e não ter vínculo e não trabalhar é a mesma coisa? Então eu vou falar, meu chefe, não me dá mais dinheiro, porque eu não trabalho, eu venho aqui pro hobby, eu gosto de ver a galera.
É isso, meu amigo. A gente agradece muito você ter vindo aqui. É lógico que sempre tem as interações suas conosco dentro da nossa página do Varziano. Em breve a gente chama você de novo para falar de um assunto que você não domina muito, que é o Palmeiras, mas é um assunto polêmico. Jogo rápido. Palmeiras leva esse Paulista? Não. Quem leva? Perguntando, hein? São Paulo. São Paulo? Não olha pra minha cara não, Alex. Eu acho da Palmeiras. Infelizmente. O Palmeiras ganha alguma coisa esse ano? Ganha. O quê? Copa do Brasil ou Libertadores. Torneio mata-mata. É, um dos dois. Você não acredita num torneio tiro longo? Brasileiro acho difícil. Acho difícil. Mas Copa do Brasil ou Libertadores, creio que sim. Já que estão falando, Leila, pelo amor de Deus, Cia. Pelo amor de Deus. Traz alguém pro lugar do Scarpa. Pelo amor de Deus. Não tem, fera. Não tem, fera. Traz. Se intromete, tá falando com a Leila, velho. Não é com você. Tem, mas não tem no mercado. Tira do time. Traz o Scarpa de volta. Porra, acabou de vender o 400 milhões. Pega por um dinheiro e traz o Scarpa de volta, pelo amor de Deus. Não era nem pra ter vendido. Um cara bom, ó, tem um cara bom aí, hein? Luan. Ô, Leila, voltando ao nosso papo. Traz o Scarpa de volta, pelo amor de Deus. Vamos lá. Cápsula do tempo. Paulista. Final, pelo menos? Semi, porque eu prefiro ir pra semi do que perder a final pra vocês. Cai na semi. Acho que sim, acho que cai na semi para o Corinthians. Não, mas pera lá. Então alguma coisa tá errada. Por quê? Se é Corinthians e São Paulo na final, São Paulo não ganha. Pra toda regra tem sua exceção. Não, isso não tem. Não, isso não tem exceção. Desculpa. Não tem, pô. Esses Não, dias a tem. gente Tá eliminou vocês. gravado. Não, Tá mas gravado. eliminar não é a final. Final a gente não perde. Enfim, cápsula do tempo pra você, não é pra eles. Copa Para do mim, Brasil. Corinthians e São Paulo na final do Paulista. São Paulo leva, por incrível que possa parecer. Copa do Brasil. Copa do Brasil, Palmeiras. Libertadores. Flamengo. Não. Eu tô falando do Palmeiras, tô falando de. A gente chega? tá perguntando de cada campeonato também. Não, Eu acho que. tô perguntando Entendi, aonde chega. entendi. Onde chega? Oitavas, quartas, semifinal. Semi. Semi. Fala fase de grupo. Tá Brasileirão. falando de Palmeiras, não é de Corinthians não, filho. Da Brasileirão. Guarani do Paraguai não, dá segurada. Brasileirão. Brasileirão, terceiro. Boa. Acho que tá bom. Isso aí. Temos a cápsula do tempo. Falamos um Você pouquinho. não vai perguntar se vai ganhar o Mundial? Quem? Palmeiras ano que vem? Porque ano que vem ganha Libertadores. Mundial. Eu queria Mas falar eu sobre o Mundial. acabei de te perguntar, você falou que é Libertadores, cara, é semi. Ah, tem ligação Mundial com a Libertadores? É que eu não conheço muito do assunto, desculpa. Mas só pra encerrar. Não, agora é sério mesmo. Flamengo, você acha que leva do Real Madrid? Levam a naba, Não ganha. sem a menor chance. O que você achou do Tite? Posso ser muito sincero? Não. Finge. Porra. Eu achei uma postura totalmente diferente do que o Tite mostrou ser na carreira dele no final da Copa. Eu achei muito desrespeito com os atletas ele ter saído de campo. Pra muitos isso daí é mimimi, pra muitos isso daí não vale nada. Ah, mas aí eu vou sair advogado do diabo, hein? Ó, É eu... lógico que você vai. Ora, pera lá. Respeito o Cadeirão. Cara, ele fez isso a vida inteira. Até em momentos que ganhava. Ele some. Eu concordo com você, Pedro, mas pensa comigo. Ali não era um momento O clima que estava da Copa, os jogadores tinham a certeza que iam ganhar o Hexa. Nós tínhamos. Todo mundo. Porra, eu postei que nem um idiota todos os dias. Falta 30 dias, falta 29 dias. Eu nunca vi uma seleção, pelo menos das Copas que eu acompanhei, que tinham essa certeza de estar cantando com a torcida, de vamos buscar, de queremos e tal. Que eu lembro é só 2002. E 2002 eu acho que era um pouco menos que eles ainda de É. tipo... É que 2002 não aparecia. Não, então, por isso. Mas 2002 também era. Eles tinham isso, mas não era tão divulgado. Talvez por não ter tanta internet quanto tem hoje e tal. Mas pelo clima que foi gerado e ser eliminado da forma que foi, porra, tava ganhando o jogo. Se é pra uma Pula. França, pra uma Argentina, tudo bem, mas pra Faltando Croácia... 4 minutinhos, aí você tem
Ele fez o certo de colocar o Fred lá, porque colocou um volante pra quê? Pra defender. E aí o imbecil do Fred, o problema não foi o Neymar não bater pênalti, o problema não foi o É o Tite, que eu acho. porque não era pra chegar nos pênaltis. É o que eu acho que as mexidas não foram ruins. Não era pra chegar nos pênaltis. Não era pra chegar nos pênaltis. Você por coloca um culpa do volante, jogador. você coloca um volante faltando 7 minutos pra acabar. 3 minutos que o animal tá em campo. Ele sai correndo que nem uma vaca brava pra um contra-ataque e deixa um buraco falando, desculpa, a culpa é do Tite? Não, a culpa não é do Tite. Mas a postura dele com a eliminação pra mim foi péssima. Eu acho que poderia ter sido melhor, mas eu não critico porque ele sempre foi assim. Ele sempre foi assim, mas nas eliminações ele sempre saía carregando os jogadores e puxando os jogadores e indo embora. Ele simplesmente virou a bundinha ali, filho, e foi. E tipo, à noite, não sou mais técnico da seleção. Mas Eu concordo com o E Renato. quem devia assumir? O quê? Quem devia assumir? O problema é quem quer assumir, né? Nomes bons. Não, brasileiro. Um brasileiro. Esquece gringo. Brasileiro? Mano, sinceramente, velho. eu acho que a minha opinião do Pedro é a mesma. Quem? Renato Gaúcho. Eu tenho uma segunda opinião que é quase tão favorita assim pra mim quanto ele. Diniz. Juro que eu queria ver o Diniz com uma seleção brasileira na mão. Irmão, sabe por que eu não falo do Diniz? Assim como eu não falo do Guardiola. E você tem água contida. Não, porque eu acho que o estilo de jogo, tanto do Guardiola quanto do Diniz, Não, precisa de tempo. ele exige muito treino todo dia. Precisa de tempo, mas Irmão, eu acho que dá. Por que os times do Diniz às vezes dão resultado, etc? Porque o cara daqui, ele já sabe que ele tem que correr lá e tal. Então eu não acho que o Diniz ele seria um técnico para a seleção, assim como o Guardiola nunca se seduziu a nenhuma seleção, única e exclusivamente disso, porque ele precisa de treinamento diário. Então, Ele aí- não pode aí trocar. Que, tá. Que nem você pega. O Guardiola, ok, eu acho que é uma particularidade dele já. Mas o Diniz, cara, vamos falar a verdade, o Diniz só treinou cabeça de bagre, né? A maior parte do tempo. Negativo. Que Não, grandes nomes ele treinou. o São Paulo. O São Paulo ele teve liberdade para jogar. Não, mas Não, que pera grandes lá, nomes que tinha grandes no time nomes de São ele Paulo. treinou. Isso que ele tá falando. Não time ruim. Não Não um time- escudo é, ruim. é. O elenco Tipo do assim, São Paulo, quem que tinha? Uma coisa é você Renato montar Gaúcho um. treinou. Renato Gaúcho já treinou bons nomes. Qual o nome? Vamos lá. Flamengo, tinha tudo bom. Não, mas vamos lá. Pedro, Aonde? Gabigol, Arrascaeta. Não, mas aí foram 6 meses. Treinou. Não, vamos lá, 6 meses. Tá, 6 mas meses. tudo bem, vocês vão dar risada pela fase do cara agora. Mas o Luan no auge, o Renato Gaúcho treinou. Luan, Cebolinha. craque das Américas, Cebolinha. Mas aí eu te pergunto, Jeromel. é o cara, vamos não, Jeromel. mas aí, vamos lá. O cara só jogou com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho ganhou uma Libertadores com o Cortez. Quem é aí bom? Você tem um ponto, tá ligado? Vamos lá. Você tem um Vamos baita lá. ponto. Quem é o bom? Não, É o técnico ou é o jogador? Tudo bem, o Luan, craque das Américas, tudo bem. Pera aí, irmão. Mas também é craque das Américas só ali, né? Entendeu? Então assim, quem é o bom? Nossa, eu lembrei do Borja agora. É o jogador ou é o treinador? Então assim, na minha humilde opinião, eu acho que o Renato Gaúcho ele consegue extrair mais dos jogadores. Eu não tô falando que puta estrategista e tudo mais. Eu não acho que a nossa seleção precisa de um puta estrategista. A nossa seleção precisa de um pouquinho do Diniz, que é eu jogo, eu proponho o jogo e o grande sou eu. Sim. Coisa que eu fiquei puto quando ele estava no São Paulo, que o São Paulo não era o melhor time e sempre achava que ele tinha que ser propor o jogo. Eu acho que ele estava errado. Mas quando a gente fala de seleção brasileira, amigo, a gente tem peça pra gente não pensar que a França é melhor que a gente tem que ser reativo à França. Não, a gente tem que colocar o nosso futebol. Então, nesse sentido, eu acho que o Renato Gaúcho entraria. O Renato Gaúcho não é um grande treinador, ele tem uma grande equipe por trás dele, que de fato pensa, analisa adversário e etc. Mas eu acho que tinha que entrar um cara como o Renato Gaúcho, que ele vai blindar os jogadores. E falar, rapaziada, eu quero o futebol moleque. É o futebol do brasileiro. Foi como ele falou, a gente é penta. Quem ganhou os 5 campeonatos? Foi técnico de fora ou foi daqui? Foi daqui, então é aqui, mano. Sim. A gente tem que pegar a fórmula que sempre foi usada aqui e usar. Eu pra ser bem sincero,
Eu não ia nem emitir opinião sobre que técnico, porque os nossos técnicos atuais são muito fracos. Não acho. Na minha opinião. Também não acho, Eu não. acho. Não Eu acho, cara. Não é que são fracos. Vou mudar a palavra. São teimosos. Isso eu concordo. São teimosos. Beleza. Porque, e não tô falando isso porque no meu time tem o Abel, não é por causa disso. Mas o futebol mudou há muito tempo. O próprio Abel é teimoso, porra. Até porque Máquina. o Palmeiras virou a chavinha, não foi com o Abel, né? Foi com o Cebola. Começou a virar com Cebola. Foi com o Cebola. Então, assim, e se o Palmeiras está vendendo alguns grandes jogadores, quem subiu foi o Lucha. Oi, só pra ficar claro, eu quero receber o convite pra vir falar de futebol. Manda ele calar a boca aí. Não, A vai gente ter. já começou aqui. Tranquilo, já podia encerrar essa e começar a outra, mas tudo bem. Bora. Mas Não, enfim, tem Põe o o campeonato microfone pra também. quem entende, então. Você vai chamar lá? Futebol. Mas enfim, só para encerrar essa live aqui, como a gente estava falando de esportes, esse é o conteúdo. A gente agradece muito Eu que agradeço. sua vinda. Palmeirense, não entende nada de futebol, entende de esportes, que aí é outra coisa. Mas enfim, te agradece muito. Agradece aos nossos patrocinadores, ProBem, Securicard, Santos da Retífica e Chapadão. São os caras que a gente agradece muito, proporcionam isso aqui pra gente. A gente agradece. Quer deixar aí seus últimos comentários? Bom, agradecer a todos. Até o Eric. As perguntas Alex. do Eric Alex. foram as melhores, foi a do Alex, viu? Brincadeiras à parte, o esporte eletrônico já cresceu muito. E vai crescer muito, hein? Quem sabe não tem uma equipe varziana, né? Los Quem Varzianos. sabe? Independente de investimento ou não, o crescimento é constante, não tem como, porque tem muito trabalho por trás. Então, para quem está assistindo e tem vontade de trabalhar com isso, entenda que está longe de ser só um joguinho. Está longe. É óbvio que você gostar do jogo vai ser importante para você começar. Mas o trabalho é árduo, é pesado, são 8, 10, 12 horas por dia. Então tem que ter muito empenho, porque senão é perda de tempo. Só isso e valeu mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa. Valeu, tropa. É isso Rapaziada. aí. Em breve a gente. Quarta-feira temos a live com o Carlil, comentarista e jornalista da Transamérica. Um papo sobre futebol, um santista doente. Então já deixem aí seus comentários. O que vocês acharam dessa live? Concordam com a opinião do Escaletão? Não concorda? Vamos bater um papo. Os comentários de vocês serão repassados ao Escaletão também. Ele vai comentar ali. Vamos interagir, vamos ver o que a gente acha. Todo mundo emitindo a sua opinião sobre um assunto novo, relativamente novo. Então é importante estar todo mundo emitindo opinião aí, tá bom? Então quarta-feira a gente se vê novamente. E é isso aí. Valeu. Valeu, abraço.